Tudo bem. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu botar você aqui como tornar co-anfitrião. Manda abraço. Pode falar, Gabriel. Pode mandar. Feito! Muito obrigado, galera, aí pelas palmas aí. Muito obrigado. Estou muito feliz em estar aqui com vocês. Acabamos de voltar de umas férias incríveis na Bahia. Meu Deus do céu, que dias sensacionais. Foi simplesmente incrível estar lá. Foi maravilhoso. E, galera, é um prazer estar aqui com vocês. Até conversando com o Laurindo lá na Bahia. Falei para ele, falei, Laurindo, é muito engraçado que há um ano, aproximadamente um ano e 3 meses, eu assisti a um treinamento igualzinho a esse treinamento que eu estou dando para vocês. Então é muito legal, estou muito animado, muito feliz com esse momento que estamos vivendo. Quero contar um pouquinho da minha história para vocês e a gente vai entrar na parte prática, tá? Hoje eu separei algumas coisinhas para trazer para vocês. Para quem assistiu o outro treinamento que eu dei, que eu fiz mais, bem mais detalhado o que eu faço na avaliação, hoje eu quero trazer para vocês como encher a agenda de vocês. Não sei se vocês têm dificuldade com relação a isso, onde prospectar, com quem conversar. Mas, Gá, eu já trabalho com Herbalife faz muito tempo, meu círculo de convivência já conhece, já sabe que eu trabalho, eu não consigo agendar tantas avaliações. Então, quero saber aqui primeiro, ó, deixa eu abrir aqui para eu ver vocês, quem quer encher a agenda? Ergue mãozinha assim, que Deus tá vendo também, hein? Muito bom, galera. Então, hoje eu vou explicar para vocês como que a gente vai encher a agenda de vocês, combinado? Então, galera, para a gente começar, quero contar bem rapidinho a minha história. Meu nome é Gabriel Ribeiro, tenho 32 anos, sou daqui de Presidente Prudente, interior de São Paulo. De formação, eu sou educador físico e fisioterapeuta. Trabalho na minha área ainda, Herbalife ainda é em período parcial, mas um parcial maravilhoso, incrível, que já há muito tempo ultrapassou a minha renda principal, que era da educação física e da fisioterapia. Hoje eu trabalho, sou mentor aqui do head coach, perdão, aqui do CrossPoint Presidente, que é a academia do Rodrigo e do Paulo. Também atendo particular, trabalho com idoso, então eu ainda trabalho, ainda atuo na minha área. Gá, como que você chegou na Herbalife? Eu falo que eu sou um cliente satisfeito, galera, que um dia se interessou um pouco mais pelo negócio. Basicamente isso. Quando, há um ano e 3 meses, exatamente um ano e 4 meses, para ser mais sincero, eu não me encontrava insatisfeito com os meus ganhos, mas eu me encontrava insatisfeito com a minha perspectiva de futuro, principalmente. Para vocês entenderem, eu não me imaginava fazendo aquilo que eu estava fazendo naquele momento. Na época, eu dava em média 12 a 13 horas aula por dia como educador físico, então eu estava ganhando uma boa grana pensando na minha profissão e pensando na minha região aqui em Prudente. E eu. Sim. Alô, alguém está falando aí? É comigo, será? Acho que não. E eu não estava insatisfeito com os meus ganhos, como eu falei. Para minha região, eu estava ganhando bem, para minha profissão, eu estava tendo um valor legal de ganho, mas basicamente eu não me imaginava fazendo esse tanto de aula. Galera, eu estava extremamente estressado. Para quem me conhece, é até estranho falar, né? Nossa, o Gabriel é estressado, bravo, mas eu estava extremamente estressado. E, para quem não sabe, meu irmão mais velho é o Rodrigo Ribeiro, que eu tenho um prazer, né? Um imenso prazer de ser meu irmão mais velho. Ele é meu mentor de vida também, então eu sempre conversei com ele. E em uma dessas conversas, batendo um papo com ele, eu perguntei para ele se ele podia me dar uma força, alguma coisa online para eu fazer. Sinceramente, eu não pensava em Herbalife na época. E ele falou para mim, falou, Gá, tem um projeto muito legal que a gente está fazendo, você já conhece, eu já tinha vendido alguns planos de transformação corporal, mas nunca tinha pego para trabalhar, assim, pegado para trabalhar firme. Ele falou, cara, tem um cara que está fazendo um trabalho sensacional, o nome dele é Laurindo, amanhã ele vai dar um treinamento e participa com a gente, vê o que você acha, eu acredito que dá para você encaixar nos seus intervalos de aula, tudo mais. Falei, cara, já tô dando 13 horas aula por dia. Imagina eu colocar avaliação no meu horário de almoço, que era o único horário que eu descansava. Só que naquele momento, como eu falei, eu estava insatisfeito com a minha perspectiva de futuro e estava buscando alguma coisa diferente. Então eu comecei a fazer algo diferente, né? Às vezes a gente espera ter um resultado extremamente diferente e fazendo a mesma coisa ali todos os dias e isso não acontece. E aí assisti esse treinamento do Laurindo, fiquei muito impressionado. Confesso para vocês que até um pouco desconfiado, nunca tinha visto alguém ganhar tanto dinheiro com vendas, já acompanho meu irmão há muitos anos na Herbalife. Isso mexeu comigo. Para resumir para vocês, comecei a fazer os agendamentos. No dia seguinte, agendei uma avaliação que foi feita com o meu irmão, com o Rô. Ele fez essa avaliação.
E nessa 1 hora e meia de avaliação, a gente avaliou um casal de amigos e um amigo dele. E nessa primeira avaliação, a gente fez uma venda de 7 mil e poucos reais, deu mais de 3 mil reais de lucro nessa primeira venda. E isso impactou e mexeu muito comigo, porque 1 hora antes eu tinha dado uma aula e eu tinha ganhado mais ou menos 80 reais a hora. E naquela hora seguinte eu tinha ganhado mais de 3 mil reais, que era o equivalente a 3 meses de trabalho como educador físico. Cara, aquilo mexeu muito comigo, não tinha como não mexer, né? E dali para frente, galera, comecei a fazer os agendamentos, lotar realmente a agenda, fazer minha hora de ouro. Foi num grande evento que deu essa virada de chave. Logo na sequência teve um FSL, fui para a Extravaganza na Colômbia, que foi, sim, galera, surreal, nunca imaginei. Depois de 6 meses, tinha acabado de começar o negócio, para mim, tava acabando de começar o negócio, estava fazendo uma viagem internacional, acabei de voltar da Bahia, então, assim, estou realmente muito, muito, muito feliz com tudo que está acontecendo. E hoje eu quero ensinar para vocês, já para a gente partir para o nosso treinamento, como que eu loto a minha agenda. Gabriel, como que você enche a sua agenda, cara? Primeiro ponto, galera, que eu quero puxar para vocês no nosso treinamento de hoje, e é algo que eu falei bastante para vocês no treinamento passado, que é sobre a nossa hora de ouro. Galera, a hora de ouro nada mais é do que o nosso horário de agendamento, tudo bem? Mas, Gá, eu faço agendamento durante todo o dia, cara. Eu passo o dia conversando. Perfeito, eu também faço isso. Só que a gente precisa parar 1 hora do nosso dia, sentar com um caderninho e fazer os agendamentos. Isso fez toda a diferença dentro do meu negócio, dentro da minha agenda, principalmente. O que eu reparei quando eu assisti o primeiro treinamento do Laurindo na época? Eu reparei que era uma ferramenta que a gente conseguiria aprender a fazer, desenvolver. Era uma ferramenta que exigia muita constância de bons hábitos. Isso é uma das coisas que eu mais admiro no Laurindo até hoje. Ele tem uma constância de bons hábitos muito forte, galera, de repetir realmente todos os dias a mesma coisa e fazer os agendamentos, fazer a prospecção, seguir, né, fazer a rodinha girar. E eu percebi que isso era algo que a gente conseguia aprender, só que a gente ia aprender na prática. Então, assim, mais importante de toda a parte do treinamento, galera, é colocar em prática. Eu tenho certeza que tem gente que assistiu outro treinamento e às vezes acabou passando. Na época, eu fiz até um desafio, uma brincadeira com vocês de fazerem um agendamento, começar, né, fazer um primeiro agendamento, que foi depois do meu primeiro agendamento que deu o start. Então, eu falo que esse primeiro agendamento é muito importante. Mas esse momento de prospecção, eu sempre percebi que o mais importante é a constância para que você esteja no campo fazendo, realmente fazendo acontecer, fechou? Isso é o que vai deixar a sua avaliação o mais profissional possível. Vamos lá, Gá, como que você agenda, de onde você tira esses nomes? Primeiro ponto que eu anotei aqui para vocês, galera, ter uma lista viva. Quem fala isso é o nosso querido Eric Ward, né? Fala que nós temos que ter uma lista viva. O que é essa lista viva? E é isso que eu concordo que a gente tem que fazer no dia a dia, sabe? De ir anotando. Galera, eu tenho um bloco de notas no meu celular que eu chamo de prospectos. É uma pastinha lá, ele não entra nem como bloco de notas, ele entra como lembretes. E eu tenho lá uma listinha que está escrito prospectos. Nesse listinha de prospectos tem um que é produto e um que é negócio. Por que eu faço essa listinha? Eu, particularmente, eu sou muito visual, de anotar, gosto muito de papel, tudo mais, só que eu preciso pelo menos escrever para lembrar. E sabe aquele negócio assim? Tem um momento do dia, eu não sei se acontece com vocês. Às vezes você está na rua, tudo mais, aí passa uma pessoa, não tem nada a ver com uma pessoa que você conhece, mas ela te lembra uma pessoa e você fala: Caraca, meu, faz tempo que eu não falo com a Márcia. Sei lá, com a Márcia, minha amiga, faz mó tempão. Cara, verdade, vou mandar uma mensagem para ela. A minha lista viva do celular é onde eu coloco o nome da Márcia, entendeu? Eu não deixo para tipo assim, ah, beleza, eu vou falar com a Márcia e deixa para lá, entendeu? Não. Eu escrevo, eu anoto, eu tenho uma lista viva e na primeira coisa que eu faço quando eu vou fazer minha hora de prospecção, minha hora de ouro, eu pego essa lista, porque são as pessoas mais quentes, por assim dizer, sabe? As pessoas que são mais próximas da gente, pessoas que a gente lembra ali durante o dia. Eu não consigo mostrar para vocês aqui a listinha, mas basicamente é um lembrete aqui do iPhone e eu vou colocando todos esses nomes. Então, primeiro ponto, ter uma lista viva, uma lista que a gente vá colocando os nomes ali todos os dias e acrescentando nomes para o horário da nossa hora de ouro, tudo bem? Então, beleza, Gal, o que você faz na sua hora de ouro, no seu momento de agendamento? Primeiro ponto, galera, vou até pegar aqui para vocês verem.
Eu tenho um caderninho que eu falo que é o meu dossiê. Se as coisas não estiver dando certo, pode olhar aqui. Essa aqui, galera, é o meu listinho da minha hora de ouro. Não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, ó. Então, o que que eu faço? Sempre que eu vou fazer a minha hora de ouro, eu pego aqui, eu coloco a minha meta. Minha meta no momento são 10 contatos todos os dias, falar com 10 pessoas todos os dias para tentar agendar pelo menos 5 avaliações. E 10 pessoas para o negócio. Gá, todos os dias você consegue? Não. Só que eu lembro que eu não tinha meta para pessoas para o negócio e aí automaticamente eu não falava com ninguém também. Então eu coloco metas um pouco mais altas. Tem dias que eu ultrapasso a meta, tem dias que eu bato a meta ali, fica numa média. Só que isso é até uma dica para vocês, galera. É mais importante você falar com 5 pessoas todos os dias do que você falar com 40 pessoas em um único dia e nunca mais falar com ninguém. Entendeu? Então, até eu me cobro muito disso. Eu vou contar para vocês como que eu tenho feito a minha prospecção, que é uma ferramenta, não sei se é uma ferramenta nova, acredito que não, mas a forma como eu estou fazendo para mim é novo e eu vou contar para vocês. E isso tem lotado a minha agenda na hora de fazer prospecção. E é muito atrativo, às vezes, você falar: caraca, eu vou mandar mensagem para todo mundo agora, de uma vez, falar com 80 pessoas. Seria legal, Gá? Cara, é legal pelos números, mas assim, dificilmente você vai conseguir responder essas 80 pessoas tão rapidamente, dificilmente você vai conseguir agendar essas pessoas tão rapidamente, e provavelmente você passe vários dias sem falar com novas pessoas. Então, a minha dica, Gá, não é para fazer 40 contatos, pelo amor de Deus, faça 40 contatos, mas pense em um número que você consiga fazer todos os dias. Então, por exemplo, a minha meta são 10 pessoas. Eu falo com 10 pessoas todos os dias, tento bater essa meta. Tem dia que eu falo com mais pessoas? Tem. Tem dia que acaba acontecendo de eu falar com menos? Tem também, mas só que a minha meta são 10 pessoas, porque é um número que eu particularmente acredito que eu consigo fazer todos os dias. Tudo bem? Então, hora de ouro, muito importante para a gente fazer os agendamentos. Nessa hora de ouro, eu pego esse livrinho aqui, como eu falei, vou colocando os nomes que eu estou falando. E aí é que agora eu não vou conseguir mostrar, mas aqui nos nomes eu vou colocando o nome, o sobrenome e se agendou ou se respondeu. E aí aqui mais ou menos eu tenho um dossiê aqui de quem que eu tô falando. Por que que eu gosto de fazer esse livrinho, galera? Ah, mas você já não tem os contatos no celular? Eu tenho, galera, mas eu, como falei, eu gosto de papel. E às vezes eu gosto de voltar aqui, cara, e às vezes tem um nome aqui que, meu, sabe, tipo, fulano. Cara, é verdade, essa aqui, quando eu falei com ela, ela tava viajando, mas ela parecia que tava interessada. Pô, verdade, vou mandar uma mensagem para ela. Então, às vezes, quando eu tô meio sem com quem falar, sabe? Dá aquele branco, meu, não sei para quem que eu mando mensagem, não sei com quem que eu falo, eu vou voltando nos meus contatos e falando com indicações também. Fechou? Pausazinha aqui pro raio. Eita, que tá forte esse negócio. Belezinha, galera, tranquilo? Faz um joia aí, tá tudo certo? Estão me ouvindo? Tá tudo bem? Eu costumo engatar a quinta marcha aqui e sair falando. Então, se eu começar a acelerar muito, vocês vão me falando aí também. Fechou? Belezinha, galera. Ó, segundo ponto, ainda na parte de prospecção, tá? Essa é a novidade que eu tô fazendo aqui em Prudente, que tá dando muito certo e eu quero trazer para vocês. É a parte principal que eu queria trazer para vocês, que é uma novidade que tem lotado a minha agenda. Eu tô assim, galera, com muito contato para fazer, com gente para falar, que gente que tá esperando. Quem aqui gostaria de agendar a avaliação que a pessoa está esperando você entrar em contato com ela? Quem que aqui gostaria de agendar uma avaliação que a pessoa está assim, meu, quando que o Gá, quando que a Verônica vai, quando que a Mari vai me mandar mensagem para eu agendar essa avaliação? Quem quer ter cliente assim, esperando vocês a avaliação? É isso que eu vou ensinar vocês agora, galera. Galera, o que eu tenho feito aqui em Prudente? Vocês sabem os fit camps que a gente faz aí em São Paulo, tudo mais? Basicamente, galera, o que eu tenho feito aqui em Prudente, eu tenho me sentido muitos americanos lá, sabe? Os Gary Jones da vida e os caras lá, os heroes da vida, né? Galera, eu comecei aqui em Prudente, tem um amigo meu que tem um grupo de corrida. Começou de forma muito despretensiosa o grupo e esse projeto que eu estou fazendo. Em uma dessas vezes, esse amigo meu, que é educador físico, ele me chamou para fazer uma degustação. Falou, cara, eu tô com um grupo de corrida, é um grupo beneficente, não tem nenhum custo para eles, mas é muito legal.
o grupo e, cara, eu acho que é uma boa oportunidade. Esse meu amigo, ele é meu consultor, mas é aquele consultor, cara, sabe aquele consultor fenomenal que você fala assim, meu Deus, esse cara aqui é gênio, ele vai explodir no negócio. Então, ele é esse meu consultor, só que ele ainda não sabe, entendeu? Ele é educador físico, nutricionista e é um parceiraço meu, super bacana. E ele me convidou para fazer parte desse projeto para ir lá ajudar. Falou, Gá, cara, eu acho que é legal. Eu vi que você está fazendo umas avaliações. Isso foi um ponto de virada também, tá, galera? O Rodriguinho fez uma promoção para gente aqui em Prudente que foi assim, nossa senhora, meu Deus do céu. Eu não sei nem se eu falo a promoção para não complicar o Henrique aí, mas só que assim, ele fez uma promoção de número de avaliações, basicamente, para vocês entenderem. Eu, no começo do ano, estava meio paradão. O Rô lançou essa promoção de avaliações. Cara, sabe aquela promoção que você não estuda a promoção e você não se liga do detalhe da promoção? O Rô basicamente fez uma promoção de apresentação de pasta, que não tinha uma quantidade X de pessoas que você precisava fechar, nem nada disso. Era uma promoção de apresentações. Cara, a hora que eu me liguei disso, dessa promoção, eu falei, bicho, só preciso fazer as avaliações. E vai ser natural que eu vou fechar a galera e tudo mais, só que basicamente era um número altíssimo de avaliações. Pensando nisso, o Lucas, esse meu amigo do grupo, ele falou, Gá, eu tô com um grupo de corrida aqui, se você quiser vir fazer as avaliações na galera, cara, a gente pode combinar, você faz uma degustação aqui, maravilha. Na minha cabeça eu fiquei pensando, cara, mas meu, como que eu vou fazer fechamento com essa galera, né? Tipo, como que eu vou fazer esse tanto de gente junto? Como que eu vou fazer. Bicho, pra vocês terem ideia, galera, o grupo deles é um grupo de corrida que domingo às 7 horas da manhã dá mais ou menos umas 50, umas 70 pessoas para correr. Eu falo, esse povo é tudo muito doido, mas beleza. E aí, esse grupo de corrida eu fiquei pensando, cara, como que eu faço 70, 60 avaliações em rapidão? Meu, nossa, o que que eu vou fazer? O que que eu fiz? Levei duas balanças de bioimpedância, juntei com esse meu amigo, já para resumir para vocês. Cheguei nesse evento, levei um galãozão de CR7, daquele bem aguadinho, sabe? Fica só clarinho, clarinho, mas que dá um gostinho gostoso e tudo mais, a galera adora. Levei esse galãozão, levei fichas de avaliação dessa aqui, ó, que é a fichinha que eu uso aqui, fichinha de avaliação convencional. Aí a galera foi terminando o treino, eles vinham, pegavam a ficha de avaliação comigo. Na ficha de avaliação, eu pedia para eles colocarem nome, isso aqui é detalhe que eu fui fazendo sem querer e depois eu vi que fez muita diferença. Eu pedia para eles colocarem nome, telefone, o peso, a altura e idade, né, para fazer a bioimpedância e o principal, objetivo. Eu colocava, pedia para eles colocarem na fichinha dele, objetivos. E vocês já vão entender o porquê, tudo bem? Beleza, galera preencheu essa ficha, foram fazendo uma fila, bioimpedância, rapaziada, bioimpedância, uma atrás do outro. Mas, Gabriel, a bioimpedância não tem que ser feita em jejum, não sei o que. Tem, galera, tem que ser feita em jejum, um monte de coisa, mas basicamente isso aqui é só para gerar curiosidade. A diferença que dá numa bioimpedância se a pessoa está em jejum ou não, às vezes vai ser 2% de gordura, não vai dar uma diferença absurda, mas naquele primeiro momento já tem uma interação, tudo bem? Então, assim, a avaliação ela não fica da mais fiel possível, mas é para a gente gerar interação com a galera. Então eu faço essa bioimpedância de todo mundo. Para quem estava com pressa, eu já ia dando uma pré-orientada ali, falava, basicamente isso e isso. Mas para quem estava com tempo, falava para esperar. Fizemos uma avaliação de bioimpedância de todo mundo. O que eu fiz? Foi essa hora que eu me senti o Garen Jones. Eu juntei todo mundo e eu comecei a fazer uma. Galera, parecia que eu estava fazendo uma apresentação de pasta, só que para todo mundo. E basicamente isso eu vendi como uma conscientização. Falei, galera, eu vou fazer um bate-papo com vocês sobre conscientização e reeducação alimentar. Como que eu comecei esse bate-papo? Me apresentando. Meu nome é Gabriel Ribeiro, eu tenho tantos anos, eu sou educador físico, fisioterapeuta, eu tenho uma academia de treinamento funcional, eu tenho um projeto de conscientização e reeducação alimentar que visa trazer mais praticidade para a vida das pessoas. Alguém aqui gostaria de ter mais praticidade na vida? Sabe? Fui fazendo, gerando interação com as pessoas, conversando e principalmente gerando valor para o meu produto. Entendeu? Nesse primeiro momento, eu tô tirando dúvidas dele, batendo papo, só que eu tô gerando aquela curiosidade. Cara, esse maluco aí, ele sabe do que ele tá falando, ele entende o que ele tá falando, sabe? Fui gerando uma curiosidade nas pessoas. E nesse primeiro momento, todo mundo ficou com a sua fichinha e foi muito legal.
porque eu faço sempre um quebra-gelo, né? Para gerar interação ali com a galera e a galera já dá uma risadinha. Eu sou muito de fazer os outros dar risada assim, então eu sempre tento quebrar o gelo fazendo alguém dar risada, né? Então, no primeiro momento, eu já cheguei para eles falando, ó, galera, essa é a primeira parte de uma avaliação que vai ter uma sequência. Eu vou presentear todos do grupo com uma avaliação mais individualizada. Nessa avaliação individualizada, eu vou entender um pouco melhor a dificuldade de cada um de vocês e já vou dar algumas dicas para vocês. Nesse primeiro momento, todo mundo ficou meio em silêncio porque não me conhecia, né? Aí o que eu já falei? Falei, nossa, mas vocês não ficaram felizes que vocês vão ganhar uma rotina alimentar e tudo mais? Aí todo mundo começou a bater palma, já quebrou o gelo e tudo mais, e eu já gerei uma curiosidade. O que ele vai fazer na segunda parte da minha avaliação? O que ele vai fazer pô, individualizado? Ele vai fazer uma rotina alimentar para mim, e é basicamente isso que eu falo, porque na rotina aqui que eu faço, né, na avaliação, eu dou várias dicas para a pessoa sobre a rotina dela, né? Então, beleza, galera. Terminei a avaliação, fiz o bate-papo, falei com a galera sobre gordura, massa magra, o que é bom, o que não é, não sei o que perde peso, não sei o que, visceral, aquele bate-papo geral com a galera. Terminei esse bate-papo, agradeci a presença de todos e falei para eles, falei, galera, agora eu vou entrar em contato individualmente com cada um de vocês e vou agendar a segunda parte da avaliação de vocês, combinado? Cara, impressionante o tanto de gente que você vai avaliar e o tanto de gente que você vai agendar. Porque vocês concordam que não faz sentido eu fazer uma avaliação que não tenha fechamento? Concordam? Tudo bem? Concordamos, né? Não faz sentido. A promoção de avaliação, ela é maravilhosa, mas a parte maravilhosa é o fechamento, tá, gente? Pelo amor de Deus. Tipo assim, eu não ganho dinheiro fazendo bioimpedância nos outros, não. Eu ganho dinheiro fechando venda, fechando plano de produto, tudo bem? Então, assim, isso é interessante, esse projeto e esse evento, mas se a gente não fizer a segunda parte, você só vai ter um monte de contato. Você não vai vingar em basicamente nada, tá? Isso eu gosto de ressaltar porque realmente o que fez a diferença foi eu trazer essa galera para me visitar, entendeu? Em alguns casos eu também me coloco à disposição para ir até a pessoa, mas a maioria das vezes eu gosto de trazer ela aqui no Cross. Mas, Gá, por que você gosta de fazer ela, levar ela até você? Galera, o Cross é mó bonitão, é mó top, e também não só por isso. As pessoas chegam aqui, eu sirvo um chazinho para ela. Gá, e quando você vai na casa da pessoa? Quando eu vou na casa da pessoa, eu peço um copo de água gelada para eu servir o chá mais maravilhoso possível para ela. Então eu sempre tento seguir meio que a mesma linha, tá? Então, ou eu vou na casa da pessoa, ou a pessoa vem até mim. Qual que é o detalhe? Peguei todos esses contatos. Galera, o que eu achei sensacional e fenomenal? Nesse dia, esse grupo de corrida, eu conhecia acho que a gente avaliou nesse primeiro dia, se eu não me engano, a gente avaliou 33 pessoas. Eu conhecia duas pessoas. Duas! Gente, eu conhecia duas pessoas. Tipo assim, em uma hora, eu fui apresentado para 31 pessoas, assim, que eu nunca vi na minha vida e que me passaram contato, qual é o objetivo de transformação corporal delas, e estão todas absolutamente doidas para fazer a segunda parte da minha avaliação. Então, assim, falei, cara, isso aqui é muito poderoso. Eu me coloquei na frente de muita gente, foi muito legal. Falei, cara, imagina se eu fizer isso em outros lugares, em outras empresas. Falei, cara, pode ser muito top. E aí, galera, vocês lembram que eu falei para vocês que na ficha de avaliação eu peço para a pessoa colocar nome, telefone, altura, idade, objetivo? É nessa parte que eu vou usar o objetivo, na hora da prospecção. Se é um número muito grande de pessoas, tipo assim, pô, 60 pessoas. Aí, galera, Ctrl+C, Ctrl+V, senão fica doido também. Eu vou, pego o contatinho ali e tal, não sei o quê, faço uma mensagenzinha. Oi, tudo bem? Fiz uma avaliação em você e no grupo de corrida ontem à tarde. Estou entrando em contato para agendar a segunda parte da sua avaliação. Qual o melhor horário para você? Ponto. É basicamente isso que eu mando quando eu mando uma mensagem pronta. Mas nós, consultores, a gente sabe aquela pessoa que se interessa mais pelo produto, não sabe? A gente não vê aquela pessoa que fica meio olhando e fala, cara, achei interessante, estou precisando. A gente sabe quem está mais interessado, ou às vezes quem tem mais condição, alguma coisa nesse sentido. Essas pessoas, eu pego o contato delas e aí eu mando individualmente. Inclusive, todas as mensagens que eu mando, eu costumo mandar com um nome, tá, galera? A primeira mensagem, mandar com um nome, um oi, tudo bem, alguma coisa. E depois, de preferência, eu mando áudio, tá? Nossa, Gá, mas dá trabalho? Sim, dá trabalho, gente. Isso aqui é... não tem muito segredo. Dá trabalho, sim, porque você vai fazer um negócio diferenciado. Só que qual que é o detalhe? A hora que a pessoa vê uma mensagem
Textão, ela já fica meio assim, mas só que a hora que ela olha o nome dela ali em primeira parte, ela fala, pô, é uma mensagem para mim, não é uma mensagem pronta, né? E aí, galera, basicamente, nesse momento, com as pessoas que eu sei que tem mais chance de fechar, tudo mais, eu mando no individual para ela assim. Oi, Verônica, tô usando isso aqui, você tá em primeiro, já vou usar você de todos os exemplos. Oi, Verônica, tudo bem? Verônica, aqui é o Gato, passando para agendar a segunda parte da sua avaliação. Eu vi que você colocou aqui na sua avaliação que você tem interesse em perder mais gordura localizada e 10 quilos de peso, mais ou menos. É isso que você comentou? Ela é isso mesmo, Gá. Ó, eu tenho certeza que eu posso te ajudar. E ó, vai ser um prazer te receber aqui, apresentar um pouquinho do meu projeto. Eu vou servir uma degustação maravilhosa para você. Eu tenho certeza que você vai adorar. Qual o melhor horário para você? Você tem preferência? Galera, isso é um ponto muito importante. Se vocês observarem o meu script de agendamento, em momento nenhum eu pergunto se a pessoa quer fazer uma avaliação comigo, se a pessoa quer fazer a segunda parte da avaliação. Eu só entro em contato e falo: Oi, estou passando, meu nome é Gabriel, papapá, eu fiz a avaliação em você aquele dia, tudo mais. Estou passando para agendar a segunda parte da nossa avaliação. Qual o melhor dia da semana e horário para você? Gá, todo mundo agenda? Não, galera, tem gente que não responde, mas são números e você vai falando com 200 pessoas, você não vai se preocupar com as 10 que não responderam se você tiver 30 respondendo. É basicamente isso, tudo bem? Então, galera, esse evento foi muito, muito, muito poderoso. Depois desse evento, eu fui em uma outra empresa fazer esse mesmo evento. Foi muito forte também, muito forte no sentido de muito impactante. Saí de lá com pessoas aguardando o meu contato. Pessoas que eu mandei mensagem, às vezes a pessoa falou: Gado do céu, velho, achei que você não ia me mandar mensagem, mano. Pelo amor de Deus, que demora, não sei o quê. Só que eu falo para todo mundo, porque são muitas pessoas. E outra, galera, a maioria dessa galera, eu atendo muita gente também de um poder aquisitivo um pouco mais baixo. E eu tenho um círculo de convivência que é de uma galera de um poder aquisitivo um pouco mais alto. Então, assim, eu também dou uma priorizada para os meus agendamentos e vou colocando esses agendamentos de evento como uma parte secundária, mas isso é muito bom porque faz eu ter uma constância. Por exemplo, o Flex 45 aí, galera, eu estou completamente tranquilo. A única coisa que é mais que me dificulta, que eu penso um pouquinho mais do Flex 45 é a apresentação de negócio. Só que até a apresentação de negócio, eu tô com uma alternativa muito legal, que é o Hype Point, que é basicamente o projeto do hype nas academias, né? E a gente vai falar disso também, que é a segunda parte dos agendamentos que eu estou fazendo também. Então, assim, eu acho que é bem legal esse evento como um todo, mas é muito importante que vocês façam a segunda parte dos agendamentos para que a pessoa venha até você e faça o fechamento e tudo mais. Até um detalhe importante: quando a pessoa vem até mim, nessa segunda parte da avaliação, cara, se é uma pessoa que eu sei que ela vai comprar alguma coisa, aí, galera, eu sirvo uma degustação, alguma coisa nesse sentido, um shake, faço uma bioimpedância às vezes nela, de novo, mas a maioria dessas pessoas eu sirvo um chazinho com fibra. A maioria delas já fez a bioimpedância comigo, então eu não faço de novo. E aí eu faço só a segunda parte da avaliação mesmo, que é onde eu vou perguntar os objetivos dela, qual que é as dificuldades na rotina, de que forma que os produtos podem auxiliar na rotina dela, e depois eu faço o fechamento, para que seja uma avaliação um pouco mais Gabriel, rápida. Até pra você. você Pode tem, você falar. tem aí a avaliação para mostrar que você está no celular, né? Não tem como. Mas eu tenho ela em arquivo, sim, ô Rico, eu mando para vocês. Tá. Essa Eu tenho. parte que é a avaliação de bem-estar, pessoal, é super importante, porque isso vai botando o cara Se você tem as perguntas aí para fazer, só para você, como é que você Eu faz? tenho as perguntas que eu costumo fazer, tá? Eu falo que o início da minha apresentação do T90 é mais de 90% da apresentação. Nesse começo dessa avaliação, galera, é onde eu vou estreitar um pouco mais dos laços para que a pessoa ela se sinta à vontade de se abrir para mim ali, conversar, bater papo. Eu pergunto como que ela tá, como é que tá a rotina, tudo mais, as dificuldades, porque é nessa hora que ela vai falar quais são os objetivos dela. Então, basicamente, a primeira coisa que eu pergunto depois que eu fiz a bioimpedância, ou se a pessoa já fez a bioimpedância e ela tá aqui na minha frente, eu falo assim: Verônica, seguinte, ó, eu tenho um projeto de conscientização e reeducação alimentar que é muito bacana e entrega muitos resultados, mas eu sei exatamente o que você precisa fazer para alcançar o seu objetivo, mas ainda assim você precisa fazer. Então é uma troca. E eu quero entender o quanto que isso é importante para você, tudo bem, Verônica? Então me conta, por favor, qual que é o seu maior objetivo? Independente de tempo,
qual que é o seu maior objetivo com relação à transformação corporal? Seja ele saúde, gordura localizada. A gente sabe, né? O que a galera quer. A pessoa tá na sua frente, você sabe o que ela quer perder de resultado. Só que normalmente eu não falo, tá? A pessoa tá com um barrigão. Eu não falo para ela, você quer perder gordura localizada? Não, eu falo assim, não sei, perder um pouquinho de braço, ou é mais saúde mesmo? A pessoa, não, meu negócio é gordura localizada. Gordura localizada, e eu vou colocando. Por que eu gosto de fazer isso, galera? A pessoa ela já tá falando o que vai ser atrativo para ela. A pessoa falou que ela quer perder gordura localizada, o que eu vou falar pra caramba ali na avaliação dela? Nutrimix. Nutrimix, Shape Control, chá verde, vou falar de tudo que dá esse objetivo. Aí beleza, perguntei para ela o objetivo principal, aí eu falo, quanto que isso é importante para você, Verônica, de 0 a 10? É um 5, 6, que é aquele negócio. Beleza, se der certo, mas eu não tenho muita pressa, tô mais de boa. Minha vida tá muito corrida, Gá. Não tô focando muito em resultado, assim. Eu quero trazer mais praticidade. Porque aí, galera, você vai entendendo de quem que você pode cobrar. Quem que você pode chegar um pouquinho mais, quem que você vai puxar um pouco mais. Aí eu falo, Verônica, eu tô te perguntando isso porque eu preciso entender o que você busca de objetivo. Porque eu consigo fazer você ter um resultado absurdo em 21 dias, mas você tem que estar disposto a fazer coisas absurdas nesses 21 dias. Então, assim, não tem muito segredo. Só que eu também tenho estratégias mais tranquilas, tudo bem? O que você prefere? O que fica mais legal? Gá, eu tenho um casamento aqui daqui a uns dias, eu quero ter um resultado impactante, tudo mais. E aí eu vou direcionando. Depois dessa parte, eu pergunto: hoje, Verônica, tem alguma coisa que te impede de começar um projeto que vai te entregar os resultados que você busca hoje? Nessa hora, para entender se a pessoa tem algum tipo de problema financeiro, tudo mais. Ou às vezes a pessoa ela vai falar assim: isso aí eu aprendi com o Flávio Augusto. Acho que é Flávio Augusto, lá de inglês, lá tudo mais. Tem um treinamento dele que é muito legal, um vídeo dele que ele fala um pouco sobre isso. Então, galera, quando eu pergunto para a pessoa se tem alguma coisa que impede ela de começar um projeto hoje comigo que vai entregar esses resultados que ela busca, se ela tem alguma coisa que está impedindo, ela fala assim: Gá, não tem nada, não. Não tem nada? Tem alguma questão financeira que hoje te dificultaria alcançar de começar alguma coisa? Não, Gá, hoje não tem nada. Galera, e nesse momento a pessoa já comprou. Aí você só vai decidir o que ela vai comprar. E aí vai do seu tato de sentir basicamente o que vai ser interessante para ela, tudo bem? Uma dica, já para a gente entrar nessa parte das avaliações, eu quero dar uma voltadinha antes, só um segundinho, mas uma dica que eu gosto de fazer, que eu e o Rô, a gente começou a fazer isso, tá? A gente notou que a gente perdia muitas vendas de vendas menores porque a gente focava na venda maior. Não, gente, pelo amor de Deus, não me entenda errado. Não é que eu não apresento T90. Não é que eu não apresento, tipo, eu ainda foco muito no T90, mas se chega uma pessoa para mim, porque eu comecei a avaliar muita gente que pratica esporte, gente, galera que não precisa perder 10 quilos. E aí, essas pessoas não são interessantes, para o produto? Galera, é demais. Eu falo que gente que cuida da saúde é mais fácil ainda, porque eles sabem o tanto que dá trabalho fazer uma rotina alimentar top. A hora que você vem com uma solução prática e rápida, cara, é super fácil de você fechar. Só que você tá na frente de uma pessoa que cuida da saúde, que cuida da alimentação, tudo mais. Cara, você vai vender um plano de 90 dias para ela para substituir 4 refeições diárias. Ali naquele momento, muitas vezes eu sentia que a pessoa ela ficava até meio assim, nossa, mas pô, eu acabei de falar para ele que eu faço várias refeições, mano. Por que ele tá falando para fazer tantas, sabe? Eu sentia mais ou menos assim. Então o que a gente começou a fazer? A gente fala que tem um limbo ali, né? Que é o limbo dos 10 quilos, né, Rô? Acho que o Rô deve estar aí. Mas assim, 8 quilos para baixo, T30, direto. Eu tenho feito isso, tá? Se é uma pessoa que eu sei que tem condição e ela vai tomar o produto por mais tempo, tudo mais, eu apresento o T30 mesmo assim, só que aí eu tento fazer de uma forma que depois ela faça pelo menos 500 pontos no site, tudo bem? Então eu vou tentando fazer esses esquemas aí, essas parcerias com a galera. Mas, basicamente, fiz essa segunda parte e fiz esse fechamento. Galera, é assim. Não tem erro. O que eu comecei a perceber? Eu comecei a fechar muito mais T30, que eram normalmente pessoas que eu perdia a venda. Então, 8 quilos para baixo eu apresento T30, 10 quilos para cima eu apresento T90.
Gá, se a pessoa que você está apresentando T90 não tem condições para o T90, o que que você faz? Eu vendo um T90 de um mês. O que que é um T90 de um mês? Verônica, quanto que você tem hoje para começar? Quanto que hoje fica legal que não atrapalhe o seu orçamento? R$ 300, Verônica? Perfeito, então. Eu vou fazer o melhor plano mensal para você com R$ 300. Só que, Verônica, eu não vou mentir para você. Em um mês, a gente não vai alcançar o seu resultado final. Eu preciso dos 3 meses, tudo bem? Você tá comigo nesses 3 meses, Verônica? Ó, fica tranquila, depois dessa primeira compra você já vai ter um desconto para você consumir, ficar mais barato, porque o meu objetivo, Verônica, é fazer você consumir o mais barato possível. Normalmente as pessoas ficam com uma cara de interrogação, né? Tipo, nossa, o mais barato possível. Exatamente, Verônica. Para mim, quanto mais barato você consome, mais produto você vai conseguir consumir, mais resultado você vai ter e, como consequência dos seus resultados, mais contatos eu vou fazer. Eu trabalho com resultado, Verônica. A única coisa que eu trabalho são resultados. Então, aqui comigo, todo e qualquer valor investido será convertido para você em resultados. E eu te dou garantia total ou o seu dinheiro de volta, e inclusive você fica com o produto. Galera, você fala isso pra uma pessoa, assim, a pessoa fala assim, cara, ou esse cara tem muita certeza do que ele tá fazendo, ou ele é louco. Você tem confiança pra falar isso, cara? Eu, Gabriel, eu tenho. Porque eu tomo os produtos todos os dias, eu cuido de pessoas todos os dias e eu sei exatamente o que a pessoa precisa fazer para alcançar um resultado. Só que eu falo para ela, eu te dou garantia total de resultado. Só que eu preciso saber exatamente tudo que você está fazendo. Tudo, Gá, tudo. Senão eu não consigo te dar a garantia total de resultado. Então, nas 2 primeiras semanas, as pessoas elas me mandam fotos de chá, tá, galera? Eu peço para eles me mandar foto do chá. Gá, mas manda foto da shakeira. Sim, manda foto da shakeira. Por quê? Porque aí não tem erro, cara. Gente, pelo amor de Deus, se a pessoa fala pra mim se eu tô doido. Se eu tiver doido, vocês me corrigem. O que que acontece com uma pessoa que toma 2 shakes no dia, 1 litro de Nutrimix e 2 litros de chá? E faz um prato saudável no meio do dia. Gente, não tem como. Gente, pelo amor de Deus, não tem como. Não tem como. Gá, e tem gente que não tem resultado? Sim, mas essas pessoas elas nem me cobram, porque elas sabem que elas não me mandaram as fotos, elas sabem o que elas não fizeram o que eu pedi para elas fazer. Vocês lembram que no começo eu falo que é uma parceria? Eu falo que a pessoa precisa fazer, mas ela ainda precisa fazer? Se a pessoa não faz, ela não vai me cobrar disso. Só que eu jogo a responsabilidade toda para ela. Eu falo, eu sei exatamente o que você precisa fazer, mas você ainda precisa fazer. E eu preciso saber se você está fazendo. E essa é uma ótima forma de vocês corrigirem pequenos erros, tá? Que às vezes os clientes eles comem menos do que pode. Ó, vou dar um exemplo, tá? Tinha uma cliente que eu fiz um acompanhamento maravilhoso, incrível, sensacional, e eu deixei ela sem a colher, porque era uma cidade aqui perto, eu não tinha colher, e eu fui levar a colher para ela no dia seguinte. E quando eu fui levar a colher, eu falei assim: nem, Janete, posso levar a colher aí para você? Imagina, Gabriel, eu já tô com uma colher aqui, já tô conseguindo. Janete, que colher que você tá usando? Não, fica tranquila, uma colher aqui tá perfeito. Falei, não, eu faço questão, tô indo aí levar. Gente, e ela não tava gostando dos produtos, tá? Não tava gostando do shake. Ela tava fazendo o shake com uma colher de café. Beleza? 2 colheres de café, o shake, 400 ml de água. Olha que top. Imagina se eu não tivesse ido lá levar, né? A colher. Então, assim, estejam próximos dos clientes de vocês, galera. Não tem jeito. Se você não fica próximo do cliente, se você não sabe o que ele está fazendo, você não vai ter coragem de bater no peito e falar, eu te dou garantia total de resultado. Não vai ter como, mas se você sabe o que ele está fazendo, não tem erro. Galera, para a gente ir para a parte de perguntas, que eu quero tirar dúvidas de vocês também. Segunda coisa que eu tô fazendo, meu Deus, tô falando faz 1 hora e eu vou pra segunda coisa, mas a segunda coisa que eu tô fazendo de diferente pros agendamentos. Vocês lembram das famosas festa shake? Quem lembra de festa shake? Galera, que fase? Tô fazendo festa shake, vocês acreditam? Mas é a festa hype, não é festa shake. Eu tenho feito, galera, 2 coisas que eu quero falar pra vocês que eu tenho feito de diferente aí nos meus agendamentos, meio que nessa mesma pegada de eventos, tá? Primeiro, esse evento em empresas, que depois eu quero falar de uma continuação que eu fiz. E segundo, o evento de degustação. Evento de degustação, Gá, o que que você tem feito? Galera, eu tenho apresentado o projeto do Hype, né? Sabe, o projeto das meninas lá de Mossoró, sabe? As meninas fera demais, que viraram Guedes e tudo mais, elas são incríveis.
E desde o FSL que elas foram, tem sido um dos meus focos de apresentar e tentar montar pontos de hype aqui na cidade e tudo mais. E basicamente o que eu faço, galera, de evento? Tem sido muito, muito bacana. Eu chego na academia e vou conversar, ou se é uma academia que eu não conheço, eu apresento o modelo do hype, falo do hype, falo, ó, a gente tem uma apresentaçãozinha, né, que fala sobre o hype, sobre o projeto, o que é o hype, qual que é o mercado que a gente se insere, papapá, qual que é o investimento, qual que é o lucro, tudo mais. E aí muitas vezes a pessoa ela não conhece o hype. Aí o que eu falo para ela? Eu falo, ó, vamos fazer o seguinte, Edna, eu vou fazer para você e para os seus alunos uma degustação do hype. Nesse dia, Edna, eu vou vender hype também, para que você veja a saída. Só que vai ser bem legal, que a gente vai movimentar bem a sua academia e eu vou fazer até um negócio legal para você e para os seus alunos. O que eu faço nesse dia da degustação, galera? Eu marco com a pessoa, faço ela divulgar no Instagram dela, eu divulgo no meu Instagram também, faço uma fotona com os hype mais bonitos do planeta, que, nossa senhora, aqueles hype mais lindos do mundo, tudo mais. Chega lá no dia, normalmente essas degustações eu faço ela de um jeito que eu consiga fazer sozinho. Eu não sei se vocês conhecem pessoas assim, ou se vocês já fizeram isso, ou se é algo exclusivo do Gabriel, mas vocês acreditam que eu já dei desculpa de não fazer degustação porque eu ia sozinho? Não sei se vocês já tiveram esse problema. Falar, ai, mas eu vou sozinho, nossa, vai dar um trabalho, como que faz hype sozinho? O que eu fiz? Eu inventei um jeito novo de fazer hype para ficar fácil, e eu vou fazer degustação, eu meto as caras mesmo, eu vou sozinho, não dá nada. É o pererê, tá, galera? Melhor vocês ir com gente, mas não dá para ter essa desculpa. Então, normalmente eu vou para esse evento, eu levo 1 galão de água gelada, uma garrafa térmica com água quente e uma térmica com gelo. Levo as garrafas de hype que eu vou montando ali na hora com água gelada. Levo o copinho de 200 ml e sirvo vários copinhos assim, ó. Pá, 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 pá. Eu faço 2 sabores de hype, normalmente morango com limão ou uva com amora, e uva com amora. Deixo lá os copinhos. A pessoa vem pegar uma degustação, eu falo do hype, falo, ó, essa aqui é uma degustação para você conhecer basicamente o sabor, mas se você quiser sentir o real efeito do produto, eu tô vendendo ele aqui, ó, a tantos reais, é esse hypão bonitão. E cara, hoje nessa degustação, quem compra um hype ganha uma avaliação no valor de R$ 290. O cara fala, eita pega, mas o hype é 26. Agora a gente tá vendendo a 26, né? O hype é 26 e eu vou ganhar uma avaliação de R$ 290. Sério, cara, você acredita? Que incrível, bicho. Maravilhoso, né? Você não, nossa, você não tá nem acreditando. Rapaz, você vai ver o que vai acontecer. E aí, beleza. O pessoal comprou um hype, eu pego o contato dele e depois vem todo aquele ponto que a gente falou, entendeu? Então, na degustação, eu faço a degustação, o dono vê aquele burburinho que vai rolando, e aí normalmente eu falo, ó, toda essa galera que eu vou avaliar é um projeto de conscientização e reeducação alimentar que eu faço. E, cara, eu acho que seria muito legal. Você já fez algum evento aqui na sua academia, algum desafio de transformação corporal? A pessoa, a maioria das vezes, ela fala assim, cara, verdade, mano, eu já pensei em fazer isso, Gá, mas, cara, legal mesmo, hein, cara, é uma boa ideia. Falou, ó, então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer todas essas avaliações, eu quero que você me acompanhe nessas avaliações, todas as avaliações dos seus alunos, eu vou dar para você 10% do meu lucro pela ajuda que você está me dando, tudo bem? A pessoa já fica interessada, tudo mais, eu vou e faço a avaliação. Depois que eu fiz alguma venda, possivelmente, fiz uma venda lá, tive um lucro de R$ 4.000. Sei lá, galera, tô viajando, tá? Ó, vendi para todo mundo aqui, tive um lucro de R$ 4.000. Se você quiser me ajudar nesse projeto e você começar comigo hoje, 25% desse valor é um lucro seu. Te interessaria? Só que aí você tem que me ajudar a cuidar dessas pessoas também. Se a pessoa falar, não, eu dou 10% pela gratidão aí, valeu, é nóis, obrigado, e eu vou cuidar desses clientes e vida que segue, entendeu? Então, em degustação, normalmente faço isso. Sirvo degustaçãozinha de hype lá, um pouquinho para cada, vendo hype para já dar uma apagada nos custos aí que eu tive, e é uma forma de você também pegar contatos. Não sei se vocês perceberam, mas todas as minhas ferramentas eu tento trazer tudo para T90, galera. Porque eu sinceramente acho que todo mundo na Herbalife trabalha com T90. Todo mundo na Herbalife trabalha com T90, porque basicamente é vender produto. A única coisa que a gente faz é vender uma quantidade maior de produtos. Então, espaço de vida saudável que não faz T90, para mim, tá perdendo tempo e tá perdendo dinheiro, gente, porque dentro do espaço de vida saudável são pessoas que querem ter o resultado e são pessoas que já estão buscando. Então, assim, toda vez que eu desço aqui no espaço, é assim, se eu descer ali agora, sábado agora, deve ter 2 almas ali no espaço tomando shake agora cedo.
Se eu descer lá, eu agendo as duas. Eu tenho certeza absoluta, não tenho dúvida. Porque Espaço de Vida Saudável é uma ótima ferramenta para você puxar para o T90. Fechou? Então eu sempre tento trazer tudo para o T90. Último ponto que eu quero falar para vocês, que foi uma das últimas coisas que eu fiz, que foi muito, 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 muito legal, galera. Sabe os eventos que eu falei que eu fiz, né? O evento de corrida e tudo mais? Galera, eu fiquei pensando assim, cara, imagina que legal se eu faço esse evento de conscientização. Pô, pensa se eu fizesse esse evento de conscientização numa faculdade, cara, com os funcionários de uma faculdade. Falei, cara, meu, sensacional. Como que eu posso vender isso para a faculdade, né? Para a faculdade achar interessante. E aí que tá o network, né? Ontem eu estava assistindo um vídeo que o cara fala que o ponto mais importante dos negócios é o network, com quem você convive, né? E eu não sei se vocês gostam de beach tênis, mas eu nunca curti muito beach tênis, mas comecei a fazer beach tênis simples e exclusivamente porque a minha primeira venda, os donos era do beach tênis, os cara era dono do beach tênis, eu fui lá começar para fazer uma aula com a minha namorada, fazer uns contatos, tudo mais, tal, fui gostando do esporte, só qual que é o detalhe? A minha aula de beach tênis eu fazia com os donos de uma das maiores faculdades de Prudente e uma das maiores e melhores faculdades de direito do Brasil. E aí, na hora que eu peguei, dei essa sacada, eu falei, cara, eu vou falar com a Zeli, velho. Cara, será que ela deixa eu fazer? Cara, deixa eu pensar. Eu falei, meu, quer saber? Sabe aquela que a gente fica assim, mas será? Gente, a gente tem que tirar o será da nossa cabeça. O nosso projeto ele é maravilhoso, ele salva vidas. A gente tem que dar essa chance para as pessoas de tomarem a decisão. E se a pessoa não quiser, meu irmão, valeu, é nóis, vamos pro próximo, partiu. A gente precisa falar com quem quer falar, né? Com quem quer ser cuidado, né? E aí eu fui falar com a Zeli. E eu vi que a Zeli, o jeito que eu falei com ela foi muito interessante para o dono da empresa. Naquele momento, ela falou assim: cara, eu não sei se esse negócio é bom para o Gabriel, velho, mas eu preciso que ele vá na minha faculdade falar com os meus funcionários. Como que eu vendi esse projeto para a Zeli? Eu cheguei para a Zeli, foi muito engraçado que ela é minha cliente também. A hora que eu mandei mensagem para ela, ela já falou: nossa, Gabriel, tava te mandando mensagem agora, tô precisando de uma barrinha de proteína, tudo mais. Você traz aqui para mim? Levo, tudo certo. Falou, nossa, mas era isso que você ia me mandar mensagem? Falei, não, Zeli, eu tô para falar de outra coisa. Zeli, eu não sei se você sabe, se a gente já conversou sobre isso, mas eu tenho um projeto de conscientização e reeducação alimentar que é muito bacana, entrega resultados muito legais. E recentemente eu comecei a fazer um projeto nas empresas que visa principalmente conscientização e reeducação alimentar e a importância de uma alimentação saudável, de uma vida ativa no trabalho, na sua performance no trabalho. Eu fiz isso em uma empresa, Zeli, e foi muito legal. A galera, os donos da empresa estão falando que está melhorando já a performance da galera, que eles já estão se cuidando mais, que já estão tomando mais água. Foi muito bacana. Você acha que isso seria viável para sua faculdade, Zeli? Você acha que teria como a gente fazer? E falei, Zeli, de coração, tá? Eu tô te mandando essa mensagem numa boa. Se você achar que não faz muito sentido, não tem problema nenhum e eu vou te agradecer se você puder me passar alguns contatos. Cara, eu mandei a mensagem e saí do celular, sabe? Não quero nem mais ver o que ela vai me responder. Ai, meu Deus do céu, Jesus. O que será que ela falou? E ela respondeu na hora, ela falou assim, Gabriel, que coisa! Eu estava realmente procurando alguma coisa nesse sentido, porque lá na Toledo faz muito tempo que a gente falou sobre saúde e a gente nunca mais falou sobre isso. Vamos fazer o seguinte, fala com o RH da faculdade aqui que eles vão te dar uma força, eles que vão saber te falar. Falei, gente, não acredito nisso, não é possível. Falei, bom, acho que vai acontecer. Fui falar com o RH, marquei uma apresentação com ela. Óbvio, né? Eu estava na corrida da promoção das 100 avaliações do Rô. Já falei para ela, falei, ô, Bia, eu posso ir aí? E eu já faço uma avaliação em você para você ver o que os funcionários vão, como que vai ser a avaliação dos funcionários? Ela, claro, tudo mais, isso aqui. Fui lá, galera, fiz a melhor avaliação da minha vida, que eu sempre falo que a minha próxima avaliação é sempre a melhor avaliação da minha vida. Eu sempre entrego o máximo nessa avaliação. Fiz a avaliação com ela, expliquei tudo para ela. Ela convidou uma outra funcionária para ir lá participar, porque falou: tenho certeza que a fulana vai gostar, tudo mais. Aí já foi um contato que eu deixei salvo, porque a funcionária da faculdade que falou que essa pessoa cuida da saúde e se preocupa com isso. Então, gente, isso aí já é algo que ela conversa no trampo ali, né, no dia a dia. E aí, beleza, galera, conversei lá com eles. Resumindo para vocês,
Eu não sei se eu postei alguma coisa relacionada a isso, a galera de Prudente que está aqui viu eu postando. Galera, eu fui à faculdade, reservou uma sala para mim lá na faculdade. Eu combinei com eles, eu fui um dia, fiquei das 11 da manhã a 1 hora da tarde, avaliando todos os funcionários na saída do horário de almoço deles. Teve vários funcionários que não foram porque eu falei que eu era educador físico, eles acharam que eu ia mandar eles pagar burpee. Tipo assim, eles ficaram falando que teve gente que, nossa, achei que você ia fazer a gente fazer atividade física e tudo mais. E aí, basicamente, galera, eu fui lá. O que eu fazia? A mesma coisa que eu fiz no evento de corrida, tá? Exatamente a mesma coisa. E foi muito maneiro, galera. Foi muito legal. Fiz a avaliação de todo mundo, vira aquele converseiro. Ah, quem que é mais velho? Não sei o quê. Aí o outro, nossa, semana que vem eu vou morrer, não vai ter como, não sei o quê. Ah, essa é a última foto que eu vou tirar na vida. Sabe aquele burburinho que é legal? E aí falei sobre gordura, falei sobre massa magra, falei sobre longevidade, sobre qualidade de vida e principalmente, isso é uma pergunta que a galera me fez. Mas, Dugá, você fala dos produtos? Você fala da Herbalife? Meu Deus! Eu falo, gente, não tô nem aí. Eu percebo que hoje o maior preconceito é nosso. É nosso, galera. Hoje a Herbalife tá muito. Galera, é muito grande. Gente, a gente é muito grande, vocês não estão entendendo. E hoje, o que que eu percebo? O preconceito, na maioria das vezes, ele é nosso. Às vezes, alguma pessoa pergunta assim: ah, é Herbalife? Aí você já fala: ai, melou minha venda. Nossa senhora, já vai. Eu falo: é Herbalife. Aí às vezes a pessoa fala: nossa, é o melhor chazinho do mundo. Isso aconteceu numa avaliação recentemente que eu estava fazendo num lugar. O cara perguntou: esse chazinho é da Herbalife? Falei assim, sabe, aquele meio assim por dentro. Já falei: nossa, vou ter que me explicar. Falei: é o chazinho da Herbalife. Cara, esse é o melhor chá do mundo. Eu quero um. Olha, cara, o preconceito ele tá realmente na nossa cabeça. E eventualmente terão pessoas que não gostam, não concordam, mas não tem problema. É tudo a forma como você explica, tudo bem? Então, nesse bate-papo geral, eu falo sobre o meu projeto, eu começo falando do meu projeto, que o meu projeto ele visa conscientização e reeducação alimentar, que a gente não corta nada, que a gente busca ter qualidade de vida, que os nossos produtos, eles não são produtos para gordinho, eles são produtos que são usados para emagrecer, mas são produtos para saúde, que é uma estratégia saudável para que eles possam ter mais liberdade na alimentação deles e tudo mais. Então, assim, eu falo do produto, eu falo com o que eu trabalho. Para quê, galera? Para não ficar perdendo tempo. Se a pessoa ela não gosta de Herbalife, ela não vai vir para a segunda parte da minha avaliação. E eu não quero que ela venha mesmo, tá, gente? Não precisa vir. Que venha pessoas que querem o produto, pessoas que gostam, pessoas que ficam interessadas. Então, esse bate-papo é muito legal. Nesse dia da faculdade, eu avaliei 72 pessoas, 52 pessoas, sei lá, gente, mas muita gente, muita gente. Faz mais ou menos uma semana que eu tô mandando mensagem para todos eles. Não consegui terminar de mandar as mensagens ainda. Tem pessoas mandando mensagem para mim, porque eu falo isso. Galera, ó, o meu contato e o meu Instagram é esse, esse, esse. Eu vou seguir uma ordem das avaliações. Se você está realmente muito interessado em fazer a avaliação, se quiser me mandar uma mensagem, manda uma mensagem com o dia e horário que você tem disponibilidade, que eu já dou uma prioridade para você. Eu faço isso, galera. E assim, tá tudo certo, porque melhor vir as pessoas atrás de mim. Esses dias veio, né? Eu fiz isso, só um detalhe, tá? Eu fiz isso em grupo de corrida, eu fiz isso em beach tênis, eu fiz isso em academia, eu fiz isso em faculdade, eu fiz isso em empresa. Que tipo de empresa, Gá? Eu fiz numa empresa de toner de impressora. É toner que fala? Toner de impressora, tinta de impressora, gente. Eu fui para tudo quanto é empresa dá para fazer isso aí. E sabe aonde mais que eu tenho feito que está sendo sucesso demais da conta? Salão de cabeleireiro. Gente, pelo amor de Deus, isso é uma máquina de contatos e de vendas, salão de cabeleireiro. Salão de cabeleireiro é a mesma coisa. Passei uma tarde em um salão aqui em Prudente, servindo degustação de chazinho, botava as mulheres nas balanças, pegava o contato, tudo mais, e agendando a avaliação depois disso. Simples, galera, muito simples e muito bom de pegar muitos, muitos, muitos contatos. Tudo bem? É, e aí, falando um pouquinho dos meses passados, que foram quando eu comecei a fazer esse projeto, né, de fazer várias avaliações. Em fevereiro eu fiz 102 avaliações, em março eu fiz 72 ou 72 avaliações, sei lá, muitas avaliações, tá, galera? São números mesmo, tá? Não tem boca.
Se você ainda não fala bem da pasta, é porque você fala pouco da pasta. Se você não faz muito bem a apresentação, é porque você faz pouca apresentação, tudo bem? Se você tem dificuldade para agendar, é porque você agenda pouco. Hoje eu consigo transformar qualquer tipo de conversa em agendamento. E é essa que é a magia, galera. Vocês têm que ficar profissional em ouvir insatisfação e converter em agendamento. Tá entendendo? Que é aquele negócio assim, e aí, tudo bem? Tá tudo certo? E aí, como é que estão as coisas? A hora que a pessoa me devolve essa pergunta, e aí, Gá, como é que estão as coisas? Gá, galera, tá top demais, cara. Meu, não sei se você viu os projetos que eu tô fazendo de conscientização e educação. Ou, pensa nos resultados absurdos. Sério mesmo, Gá? Mas que tipo de resultado? Nossa, cara, eu tava precisando cuidar da minha saúde, bicho. Gordura localizada, não tem como, cara, não tô conseguindo perder. Ah, você tá brincando? Gordura localizada? Cara, dá uma olhada nesses resultados aqui. Cara, rapaz, vamos fazer o seguinte: é uma avaliação cara, tá? Mas eu vou te presentear porque você tem interesse, você demonstrou interesse e é meu parceiro, cara. Todo mês eu presentei algumas pessoas com uma avaliação e eu vou te presentear com uma. Você topa conhecer um pouquinho do projeto? É nada, Gás. Você vai me dar de presente a avaliação? Vou te dar de presente. Mas, ó, vou te pedir uma coisa, hein? Eu preciso bater um número de avaliações muito alto. Você pode me ajudar levando mais uma pessoa junto com você? Pronto, sacadinhas. Gai, e essas avaliações em grande número? Como que você faz para pegar indicação? Galera, tá muito fácil. Eu nunca consegui pegar tanta indicação na minha vida como agora. Eu estou usando a desculpa da avaliação. Eu estou avaliando amigo que é amigo meu de infância, que sempre soube que o Rodriguinho trabalhava com Herbalife, sempre soube que o Gabriel vendia shake, e nunca compraram uma colher comigo. E agora estão comprando. Por quê? Porque eu estou fazendo muitas avaliações e usando esse script. Cara, estou participando de uma promoção, preciso fazer um número muito alto de avaliações. E como eu preciso fazer um número muito alto, eu estou escolhendo alguns amigos para presentear com uma avaliação minha, sem nenhum custo, né? Você sabe que minha avaliação ela tem um custo de R$ 290, mas como eu preciso fazer um número muito alto, eu estou presenteando alguns amigos. Cara, você pode me ajudar? Você topa me ajudar? Cara, agenda na hora, a hora que ele está aqui na minha frente. Se por acaso não rola a venda, eu falo a mesma coisa. Cara, você já te falei, né, cara, que eu estou participando da promoção lá. Pô, velho, é uma viagem pro Chile, cara. É nada, viagem pro Chile, gá. Cara, viagem pro Chile, mano. Me ajuda, cara. Sua família, você acha que eles não topariam fazer uma avaliação comigo? Cara, acho que toparia, gá, mas é difícil lá em casa, hein, velho? O povo não sai de casa. Cara, não sai de casa. Ó, vamos fazer o seguinte: normalmente eu não vou na casa das pessoas, mas se você falar para mim que você consegue falar com seu pai e com a sua mãe, e eu fazer duas avaliações, eu vou lá na sua casa fazer. Galera, eu vou usando tudo quanto é tipo de artifício, tá? E eu queria fechar falando para vocês um pouco dos últimos meses, né? Como que foi. Ó, eu vou falar para vocês o fechamento do mês aqui, ó. Deixa eu ver. Que tem a quantidade de avaliações que eu fiz, tem tudo certinho. Ó, vocês ainda estão me vendo? Que eu não tô vendo vocês mais, porque eu tô Sim, vendo no sim, tá. celular. Tá sim. Perfeito. É. Ó, vamos lá. Eita, nós, cadê? Tava aqui salvo. Peraí. Aqui. Ó, galera, foram mais de 100 avaliações, foram 24 novos clientes com venda fechada, 3 vendas de produto avulso, 483 pontos de volume de cliente premium, 2 T30 intermediário, 1 T30 avançado, 2 T90 básico, 6 T90 intermediário. 35.793 de faturamento, mais de R$ 13.000 de lucro líquido, galera. Pô, não tem nem o que falar, né? Dá para ficar animado, vocês acham? Muito Pô, animado, tô muito feliz. Estamos só começando, né? Como eu falei para vocês, esse trabalho ele é um trabalho de constância, galera. Constância, fazer todos os dias. Então eu falo para vocês que eu tive um mês incrível, maravilhoso, só que eu preciso fazer novamente. Preciso continuar fazendo os agendamentos. Isso é algo que eu quero fechar falando disso. Eu tava lendo o livro do Hábitos Atômicos e ele fala que resumir para você, né? Que eu não estou com o livro aqui para ler para vocês. Mas basicamente hoje eu dei diversas ferramentas e estratégias para vocês sensacionais, dicas super legais, eu acredito, né? Espero que tenha sido bacana aí para vocês, mas eu dei diversas dicas legais, só que algumas pessoas vão fazer e outras pessoas não vão fazer.
E assim, galera, nada adianta eu dar a maior dica do mundo, eu ensinar a fazer, eu vir aqui de novo e falar como que eu estou fazendo a minha avaliação de impedância, o que que eu falo, como que eu vendo, como que eu faço fechamento. Nada adianta se vocês não colocarem em prática, se vocês não começarem a fazer. Então, meu desafio para vocês é: faça um agendamento hoje, manda um oi tudo bem para alguém hoje, hoje. Minha dica para vocês: faça um agendamento hoje, manda um oi tudo bem hoje, manda um pedido de ajuda hoje para vocês lotarem a agenda de vocês. Agenda lotada é resultado de uma semana anterior de trabalho. Isso aí eu falo para vocês, até para vocês não se frustrarem, tá? Eu vou começar a fazer meus agendamentos essa semana, H. Cara, se conseguir agendar alguém, fique muito feliz. Mas se você não conseguir agendar para essa semana, se for agendar para a próxima, é o normal, tá, galera? Eu sempre falo isso. Uma semana de trabalho forte de agendamentos é para que você tenha a semana seguinte boa, tá? Normalmente é isso que acontece comigo. Quando eu faço uma semana, por exemplo, segunda, terça e quarta, peguei forte nos agendamentos, às vezes nessa semana eu agendo pessoas para quarta, quinta, sexta, às vezes, mas a maioria das vezes eu agendo para a semana seguinte. Tudo bem? Dúvidas aí, galera? Ó, deixa um tempinho livre aí para tirar dúvida de vocês. Espero ter ajudado, espero ter sido claro, não ter sido muito corrido aí. Quero falar em outro Gabriel, momento, se tiver oportunidade de falar sobre os fechamentos e tudo mais, mas fico à disposição de vocês. Gabriel, é o seguinte, tem muito consultor novo aí, né, na sala. E às vezes ele ouve você falando das degustações, tudo, e não fala com as pessoas que conhecem, né? Então eu queria que você falasse qual que é o script que a pessoa usa com a lista quente da pessoa que está começando para marcar a avaliação. Qual que é o script que ele usa? Galera, isso é muito importante, tá? Que o Rico falou, que assim, eu tô dando dicas de eventos e tudo mais, e eu tenho feito isso, galera, porque eu já falei com muita gente do meu círculo de convivência, das pessoas mais próximas a mim, tá? Só que isso eu falo que é até um erro, às vezes, das pessoas irem buscar fora antes de olhar para pertinho de vocês. Às vezes tem muita gente que tá focado, nossa, eu vou focar no online, vou fazer tráfego pago. E, cara, o seu vizinho, o seu melhor amigo não sabe que você trabalha com Herbalife, sua família não toma o produto, ou as pessoas próximas a você. Então, a minha dica para quem está começando, fale com as pessoas mais próximas de você, porque essas pessoas vão topar te ajudar. Normalmente, como que eu faço agendamento de lista quente? Normalmente eu falo assim, normalmente eu mando oi, tudo bem, né? Oi, tudo bem, fulano? Se é alguma pessoa, tô contando com que é uma pessoa próxima, né? Oi, Verônica, tudo bem? E aí, como é que estão as coisas? Correria aí? Como é que tá? Ah, tudo bem, Gá. E você, como é que tá? Cara, tudo certo. Ó, tô te mandando uma mensagem, porque eu comecei um projeto recentemente e tô passando por uma certificação. Dentro dessa certificação, eu preciso realizar um número de avaliações. Você pode me ajudar fazendo uma avaliação comigo? Vai ser bem rapidinho, só preciso saber que dia e horário que fica melhor para você. Ponto. Basicamente é isso que eu falo, tá? Então, assim, pede uma ajuda, fala disso. Cara, eu tô passando por uma certificação, é uma avaliação que normalmente ela tem um custo. Mas como eu tô precisando dessa ajuda, eu quero te presentear com uma avaliação minha. Você topa me ajudar? Você pode me ajudar? Isso eu falo normalmente, galera, para quem é pessoa próxima a mim, meus amigos. Então foi dessa forma que eu fiz os primeiros agendamentos. Aqui no Cross, isso é uma. As pessoas às vezes acham, né? Ai, mas o Gá faz muita avaliação porque tem o Cross lá, que tem uma galera. Gente, de verdade, avaliei muita gente aqui do Cross já, tá? Mas a maioria das pessoas vem de fora, tá? Tem pessoas aqui do Cross que eu avalio também, é óbvio, mas assim, vem muita gente de fora. No começo, eu falava com quem? Com os meus amigos, os meus alunos aqui, pessoas próximas, parentes, tudo mais, aluno particular, papapá. E desse jeito que eu falei para vocês. Igual, a minha primeira avaliação, lembra que eu falei na minha história, que a minha primeira avaliação, que eu vendi mais de 7 mil reais e tudo mais, é um casal de amigos e o sócio deles lá no beach tênis. E eu mandei uma mensagem para ele já tinha me mandado uma mensagem pedindo uma ajuda com parte de treino e tudo mais. Eu mandei exatamente assim para ele. Gu, que legal que você me mandou essa mensagem, cara. Talvez você pode até me ajudar. Cara, comecei um projeto novo, recente, tá? E eu tô passando por uma certificação e, cara, eu preciso fazer um número de avaliações, que é parte do meu treinamento, né, nessa certificação. Cara, você pode me ajudar fazendo uma avaliação de bioimpedância? Uma avaliação que normalmente ela tem um custo, mas é uma avaliação muito bacana. A gente vai fazer um bate-papo sobre a sua rotina alimentar e tudo mais. Tenho certeza que você vai adorar. E eu mostro um pouquinho do projeto para você. Você pode me ajudar? Mandei pro Gustavo, ele falou assim: Ô louco, claro que eu posso. Posso levar minha namorada e um amigo?
Falei, nossa, gente, meu Deus do céu, é muito fácil agendar esse negócio. Foi meu primeiro script, meu primeiro agendamento. E isso mexeu muito comigo. Então, assim, não é uma regra o que eu tô falando, tá, galera? Tem que trazer para as palavras de vocês. Só que no começo, eu só copiei o que o Laurindo fazia. Às vezes a gente fica querendo mudar muitas coisas. Ah, eu vou falar do. Ah, eu não vou nem mandar mensagem, não sei o quê. E normalmente eu mando áudio, tá? Áudio ele aproxima muito. O digitado, a pessoa ela lê na entonação que ela quiser. Se às vezes a pessoa tá na bad, ela vai ler assim. Oi, tudo bem? Estou passando por uma certificação, precisando de uma ajuda. Você pode me ajudar? Agora você manda um áudio. E aí, fera, tudo bem? Como é que estão as coisas? Tudo certo? Meu irmão, tô muito animado. Nossa, velho, tô passando por... Entendeu? O áudio, ele aproxima muito mais. Eu mando oi, tudo bem digitado, o resto é áudio, tá? Essa é a minha dica aí para vocês. Mas, portanto, façam agendamentos pedindo ajuda para pessoas próximas a você. Cara, eu não gosto muito desse negócio de pedir ajuda. Então, presenteia. Fala, meu, ó, tô passando por uma certificação, comecei um projeto de conscientização e reeducação alimentar, e cara, eu coloquei uma meta, isso aí eu já usei, tá? Coloquei uma meta muito alta de avaliações para mim. E, cara, como é uma meta muito alta e é uma avaliação que ela tem um custo, todos os meses para bater essa meta eu escolho alguns amigos para presentear com uma avaliação minha. E, cara, hoje você foi o presenteado, o escolhido para receber uma avaliação minha. A gente só precisa organizar um horário que fique melhor para você e para mim. Inclusive, cara, se sua esposa topar aí, vai me ajudar demais. Gente, todos os meus amigos que eu mandei mensagem assim, eles falaram assim: ô louco! É nada, você vai me dar de presente a avaliação? Ô, louco, eu topo sim, pô, fechou. E a maioria deles chega aqui na avaliação e fecha o programa falando assim: cara, você é um safado, eu vim aqui para te ajudar, nem sabia que eu ia comprar alguma coisa, mas, cara, eu amei o projeto, muito da hora, cara. Não sabia desse projeto. E na minha cabeça eu pensando assim, cara, esse cara ele é meu amigo há 15 anos, mano. O que, que eu tô fazendo da minha vida aqui? Eu não sentei na frente desse cara para vender. Então, todos esses quase 500 pontos de ponto de volume foram os meus melhores amigos que resolveram tomar Herbalife, ou melhor, né? Foram os meus melhores amigos que eu resolvi falar com eles sobre Herbalife. Então, dica de ouro: falem com as pessoas próximas a você, pede ajuda ou presenteie elas com uma avaliação. Tá com a agenda já, tipo assim, meu, não consigo falar com a galera, não tenho contato para falar, vai pra rua, vai fazer evento, vai fazer degustação de chazinho, vai fazer degustação de qualquer coisa, ou vai fazer só avaliação de bioimpedância e presentear a galera. Fechou? Mais dúvidas aí, meu time? Mais alguém tem alguma dúvida? Quem quer perguntar mais alguma coisa? Ah, e lembrando, Não, sempre né? gosto de ressaltar isso, tá? Quando a gente faz evento de ferramenta, galera, pega as coisas que eu falei de interessante e aplica no que você está fazendo, tá? Se o que você está fazendo está dando certo, está desenrolado, não precisa mudar as coisas. Eu sempre escutei isso nos eventos e eu sempre gosto de falar isso. Não muda o que você está fazendo se está dando certo, mas tenta incluir. Eu acho que o T90, como eu falei, T90, T30, todo mundo vende. Todo mundo vende. Às vezes só não vende do jeito que eu estou falando e fazendo a apresentação É, da pasta, mas gente, é apresentação de é, produto, é vender produto, o, né? o que você está falando é muito importante, né? Porque tem gente que trabalha só online, continua fazendo online e começa a Continua, fazer as exato, gente. avaliações, compra uma balança. Quem é supervisor vira supervisor, quem não é supervisor vira supervisor, já ganha a balança esse mês, né? Então, é isso você acrescenta, né? Tá provado que quem faz mais ferramentas tem mais produtividade mesmo, né? Então, isso é. Exato. Eu tento sempre unir todas e trazer tudo que eu faço finalizar com T90. Essa é a minha ferramenta, basicamente, galera. Eu trago tudo, faço degustação, faço festa shake, faço o hype point lá, faço tudo, 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 mas eu tento trazer tudo e afunilar tudo para o T90. Em algum momento a pessoa tem que estar sentada aqui na minha frente, fazendo a avaliação mais incrível da vida dela. Pode falar, Gislaine, qual que é a sua pergunta? Bom dia, gente. Primeiro, eu quero agradecer você, Gabriel, pelas informações. Parabéns, tá? E assim, eu estou me organizando para fazer a venda do hype, né? E eu estou com essa ideia que você apresentou sobre ir às academias. Então, assim, qual seria a abordagem para eu falar com os donos ou gerentes da academia, né? Que assim, eles não me conhecem, né? Então, assim, qual seria a abordagem para eu chegar para eles para poder oferecer essa degustação, né?
e a venda lá no local? Normalmente, obrigado, viu, Gislaine? Tamo junto. Estou à disposição aí de todos vocês. Obrigado pelas palavras. Normalmente, Gislaine, eu chego na academia, eu vou falar para você o jeito que eu faço, tá? E depois você pensa em alguma forma de trazer isso para suas palavras. Mas normalmente eu chego e falo para a pessoa assim: Olá, Gislaine, tudo bem? Muito prazer. Meu nome é Gabriel Ribeiro. Eu sou responsável por um projeto de expansão de bebidas funcionais e energéticas. E eu queria saber se você já ouviu falar. Você conhece o Hype Drink? Aí a pessoa fala: Ah, Gá, não, nunca ouvi falar do Hype Drink. Cara, deixa eu te mostrar. Você tem um tempinho pra gente bater um papo? É bem rapidinho. Ou, só um ponto, tá? Ou eu broto na academia do nada, assim, e vou lá e tento conversar com o dono, ou eu agendo. Fulano, posso dar um pulo aí para bater um papo? Eu sou o representante de um projeto de expansão aqui na região. Quem que é o principal responsável pelo projeto de expansão do Hype na Herbalife Brasil? É o Gabriel. Para as pessoas que eu converso, é o Gabriel, eu sou o principal representante do projeto do Hype no Brasil. E é isso que eu falo, ó, eu sou representante do projeto do Hype e é um projeto de bebida funcional e energética. E eu não sei se você tem interesse, mas tem muitos parceiros nossos que conseguem tirar na venda dessa bebida energética o valor do seu aluguel, o valor dos funcionários e tudo mais. Ó, para você conhecer um pouquinho, aí eu tenho uma apresentação, Gislaine, que é uma apresentação de mão, que é das meninas lá de Mossoró, que é uma apresentação que fala sobre o mercado, sobre o valor de investimento, o mercado que a gente se insere, quais são os produtos, e aí eu vou explicando, ó, o mercado de bebidas energéticas, ele cresceu muito ultimamente. Você conhece gente que toma Monster, que toma energético e tudo mais? Então, o nosso projeto é trazer uma bebida mais saudável, é um energético saudável de baixa caloria. E a gente fala que temos bebidas funcionais também, porque a gente também tem uma bebida de fibra, porque isso é interessante para as pessoas que quiserem tomar à noite, ou para as mulheres que têm dificuldade de ir no banheiro, alguma coisa nesse sentido, tudo mais. E eu gostaria de saber se você tem interesse em conhecer um pouquinho mais. Ah, Gá, mas eu não conheço muito, cara, nunca ouvi falar. Cara, eu nem tomei esse produto ainda. Ó, Gislaine, vamos fazer o seguinte. Eu gosto de fazer isso em alguns pontos que eu acho que tem, que tem liga, né? Que eu acho que pode ser interessante. Cara, eu acho que a sua academia é uma academia muito legal, que tem um público muito forte. Eu acho que seria muito interessante. E eu quero te presentear com uma degustação. Você topa fazer uma degustação? Ó, como que funciona? A degustação para você ela não vai ter nenhum custo. Eu vou cobrir todos os custos dessa degustação. Eu só peço que você divulgue nas suas redes sociais e tudo mais e que você me fale o dia que está mais bombado aqui na academia. Eu vou ficar um período aqui com você, servindo degustação para todos os seus clientes e já vou vender o hype também, tá? E esse hype eu vou vender e o lucro é meu, tá, Gislaine? É para você ver, realmente ver, é para pagar os custos que eu tenho para fazer essa degustação, só que é para realmente você ver a saída dos produtos. E aí, tipo assim, galera, quando eu faço esses eventos, eu falo para a galera do nosso time, eu falo assim, ô, isso é um combinado nosso. Ou, tô fazendo uma degustação aqui na academia fulana de tal. Passa aqui, pô, para dar uma força. Por quê? Galera, todo mundo aqui conhece o hype, pelo amor de Deus. O hype ele é maravilhoso, ele é delicioso. A pessoa toma o hype, ele fala: "Nossa, cara, que bagulho top! Nossa senhora, maravilhoso!" E vira aquele burburinho, vira aquele burburinho. Vocês sabem como que é? E vai, a pessoa vê o hype saindo. Às vezes ele fala assim: "Cara, muito interessante, cara, achei muito legal." O projeto, como que funciona para a gente começar? Aí normalmente eu tenho duas opções que eu falo. Se é muito amigo meu, eu já fiz isso, mas não dá muito certo, tá, galera? Se é muito amigo meu, eu já fiz uma vez de preparar algumas garrafas de hype para deixar lá, vender mais caro para a pessoa e a pessoa ter um lucro menor. Só que na maioria das vezes a pessoa ela fica meio folgada, tá? Você tá fazendo os hype lá para ela, tudo mais, para ela é uma mão na roda e você perde um tempo danado. Então normalmente eu dou duas opções. O que que você prefere? Começar com 250 bebidas ou 500 bebidas? E aí eu mostro para ele, vejo como que prefere conhecer, tudo mais. Gá, é unânime? Fecha 100%? Não. Só que nessas vendas de hype, eu pego um monte de contato de pessoas que estão treinando, que querem ter transformação corporal, que já tomaram o produto e gostaram. Então, se o dono da academia ele não visualiza, pelo menos para mim é muito bom, porque eu faço novos contatos e fica fenomenal. Respondi sua pergunta? Sim, Fechado. obrigada. Mas tem alguma pergunta aí? Nádia, depois fala com sua patrocinadora para explicar o que é o hype para você. Se puder compartilhar a apresentação do hype, a Eliane pediu também. Tem mais alguma dúvida? Alguém quer perguntar mais alguma coisa?
Não? Então, pessoal, deixa mais. Obrigado aí, Gabriel. Só para uma Ah, eu salva de só tomei, eu palmas só aí. tomei uma, ele tá concentrado. É, Isso aqui é da família. Vocês não tão... O Rodriguinho também é meio virado nos 70, eu estou virado nos 180, gente. Vocês não estão ligados. é, verdade. Pessoal, então eu queria falar para vocês dessa nova promoção da Herbalife aqui, ó, que é a. Peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se ela vai abrir aqui, peraí. Que é a Rumo à Supervisão, ó, essa promoção fantástica aqui. Você pode usar tudo isso que o Gabriel falou, todo mundo que fizer isso vira supervisor esse mês. Então, pessoal, tem essas duas promoções. A primeira é que a pessoa que fizer 1.000 pontos ganha 4 itens exclusivos da Herbalife, que é um kit com 2 copos e um kit com 2 marmitas premium. E quem virar supervisor nesse mês de abril, fizer os 2.000 pontos, vai ganhar o quê? Essa balança de bioimpedância, que é a balança que o Gabriel usa para fazer a avaliação corporal. É só virar supervisor esse mês, fez a pontuação, a Herbalife vai mandar para você essa balança aí, fantástica para você poder fazer a avaliação. Na verdade, os caras lá na Inglaterra chamam de scanner corporal, eles não falam que é, como é que chama? É, avaliação não, lá é scanner corporal. Fala, nossa, vamos fazer um scanner corporal. Você viu que vem com aplicativo, tudo é maravilhoso. Então, quem fizer a supervisão esse mês ganha isso daí. E pessoal, para terminar, eu queria chamar a Mariana aí para ela falar sobre o Flex 45 e sobre os STS. Então a Mariana vai falar um pouquinho sobre o Flex 45, que vocês viram que o Gabriel falou foi exatamente o que eu falei no começo da reunião. Qual que é o segredo do sucesso? Consistência, fazer um pouco todos os dias. E o Flex 45 é exatamente isso. Você ter a consistência de fazer 7 coisas todos os dias que vão te ajudar muito no seu desenvolvimento pessoal, na sua transformação corporal e também na parte do negócio, né? Porque você vai estar falando, está fazendo apresentações de produto de negócio. Vale você fazer uma análise corporal por dia. Se você tiver dúvida de fazer como fazer, fazendo uma análise corporal, uma avaliação de bem-estar por dia, isso aí já conta. Então, com vocês aí, a Mariana Menberg. Pode falar, Mariana. Bom dia, pessoal! Olha, primeiro eu preciso falar parabéns para o Gabriel, que está acelerado. Parece que foi 3, 4 hypes que ele tomou, mas entregou tudo, arrasou, Gabriel. Obrigada. Gente, quem não assistiu o primeiro treinamento do Gabriel, eu recomendo. Eu acho que a gente vai colocar os dois no próximo, quando a gente colocar o replay, porque aí vocês podem aprender como bombar a agenda, que ele deu uma aula de como encher a agenda, que foi sensacional, de como fazer parceria, de como fazer contatos, foi genial. E também, na outra, ele falou sobre como ele façam com mais detalhes. Então, acho legal que vocês assistam as duas, né? E a gente sabe, quanto mais a gente escuta sobre determinado assunto, melhor a gente fica naquele assunto. E, ó, eu amei quando você falou, se você não tá falando bem a pasta, é porque você não tá fazendo, não, você não tá falando o suficiente da pasta, você tá falando pouco. Se você não está tendo muitos agendamentos, é porque você não está fazendo muitos agendamentos. Então, sensacional. Pode deixar, Fernanda. Gabriel, ó, muito bom ter você aqui, viu? Conta com a gente para tudo sempre também. Bom, e aí, o Henrique me deu essa tarefa de falar do Flex 45. Pessoal, não importa se você acabou de assinar o kit ou se você já é um líder de equipe, se você já é um tabulador, um Get Milionário Presidente, não importa. O Flex 45 vai ser a virada para você e para sua equipe, porque é, pegando o gancho ainda do Gabriel, ele acabou de falar. Muito melhor do que você falar com 40 pessoas, 80 pessoas no único dia, é você falar com várias pessoas todos os dias. E o Flex 45 traz isso. Como o Henrique falou, são 7 atividades diárias que você tem que performar por 45 dias. E quando a gente estava lá, e o Eric Ward apresentou isso para gente, ele falou assim: se um dia, se qualquer dia você deixar de fazer uma das tarefas, você começa de novo. Aí tem gente que vai falar assim, putz, mas aí de novo. Porque o lance é você
finalizar os 45 dias. Porque a hora que você estiver finalizando 45 dias de Flex 45, meus amigos, vocês vão estar ninja no nosso negócio, vocês vão estar voando. Vocês vão estar voando com muito cliente, com muito distribuidor. Então, o Henrique acabou de falar as tarefas e a gente tem aqui na nossa equipe 2 pessoas que já estão em alguns dias aí, a quarto dia, eu acho, de Flex 45. E eu quero chamar elas aqui. Primeiro eu vou chamar a Eliane Moretti, que é daqui de São Paulo. Cadê a Eli? Se você Tô aqui, puder bom ligar o seu dia. áudio e o seu vídeo. Bom dia, Eli. Então, você já começou a fazer o Flex 45? Qual dia que você tá? Tô no quarto. Começou No dia quarto dia, 15, beleza. quarto dia. Já quis, perfeito, quarto dia. E aí, como é que tem sido? O que que aconteceu desde que você começou a fazer o Flex 45? A minha maior dificuldade era realmente falar com um número de pessoas de negócio, né? Assim, tinha o hábito de treinar, de ler, né? E então falar com as pessoas, e eu cadastrei já uma nova, né? Apresentando a oportunidade de negócio para uma. Então, coloquei isso como chamar as pessoas mesmo. Comecei a trabalhar na lista quente de novo. Contato no WhatsApp. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? A pessoa responde, e aí a gente vai gerando aquele contato, né? Como está a família, o Legal. filho, se tem a pessoa, se a pessoa tem filho. E aí a gente vai gerando o próximo nível, entendeu? Próxima conversa. Vamos lembrar quais são as tarefas, gente. A primeira tarefa é você fazer 20 minutos de desenvolvimento pessoal todos Pessoal. os dias, seja em áudio, seja em livro. Como é que você tem feito, Eli? Eu leio todos os dias. Então, eu tô lendo o livro, tô lendo aqui o livro O que as pessoas mentalmente fortes não fazem. Então, eu leio no mínimo 15 páginas por dia, tá? E também eu leio a Bíblia todos os Legal. dias, faz parte do meu desenvolvimento pessoal. Então, treino bem 30 minutos e leio todos os dias, no mínimo 45 minutos. Beleza. Isso são Ó, as duas só tarefas. quiser ler a Bíblia não tem problema nenhum, mas ler a Bíblia não te isenta de ler de desenvolvimento pessoal, Isso, viu? isso. Bem Eu claro, leio tá, os dois. pessoal? É isso aí, é os dois, né? 20 Os dois. minutos do desenvolvimento pessoal e a Bíblia é o extra. Show? Show. Beleza. Ó, tá vendo? A Mari vai ter que começar de novo. Maravilha, Mari. Vamos ver quem vai terminar primeiro esse negócio. Que na verdade não é quem termina primeiro, todo mundo tem que fazer, né? Bom, primeiro. Segundo, tomar os produtos da Herbalife todos os dias, de acordo com o seu objetivo. Então, se você ainda não tá com o corpo magro, bonito, saudável, o seu objetivo é fazer o STC usando toda a suplementação da Herbalife, o máximo que você conseguir para fortalecer o teu resultado. Então, essa é a segunda. Eli, você tem conseguido fazer isso? Sim, todos os dias. Amo. Tá É no a chão coisa que mais faz tudo. fácil. Exato. Terceiro, gente, falar com 5 pessoas novas todos os dias. Eli, como é que você tem feito isso? Eu voltei a falar com a minha lista quente. Chamo as pessoas no WhatsApp. Ou no Instagram, se a pessoa começa a me seguir, eu mando uma mensagem. Enfim, eu tô gerando contato, igual eu tava nas férias. Eu trouxe 5 contatos de pessoas do resort. Porque eu comecei a gerar contato com eles, perguntando. Gerar contato, que o Gabriel falou. Exato. Oi, tudo bem? Qual o seu nome? De onde você fala? E aí eu falo, ó, sou especialista em transformação corporal. Conhece alguém que gostaria de mudar os hábitos? Você pode deixar comigo seu telefone para você me indicar pessoas? É assim que eu pego. O negócio é a mesma Entendi. coisa. Você sabe que tem uma maneira muito simples de fazer. Eu gosto de fazer a unha, né? Cara, ir no salão é a coisa mais fácil. Você senta todo lá, só não vai sentar lá no canto que não tem ninguém. Você senta onde está o burburinho, né? Você senta Sim, onde está o negócio. Sentou ali, ai, e aí, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Conversa aí com quem tá com você. Ou então com a pessoa que vai fazer a tua unha. Ah, e aí, bom dia, tudo bom? Beleza, tal. Meu, tô numa dúvida aqui, que esmalte que eu vou passar. O que que você vai passar? Deixa eu ver aí. Ah, você vai passar, legal, não sei e tal. Você vem sempre aqui? Eu acho que eu já te vi. Não, não vi, não. Mesmo se eu nunca vi a pessoa. Você vem sempre aqui? Fala, não, não. Ai, legal. E o que que você faz? Começa a conversar com a pessoa. Você não sabe o que que vai sair dali. É só você começar a conversa. E dali você pode ter um prospecto para o negócio ou um prospecto para os produtos. E aí, troca. O que eu gosto de fazer é pegar o Instagram, né? Vamos manter contato, me dá seu Instagram aí. E aí você segue a pessoa te segue, vocês começam ali. Às vezes as pessoas pensam, o virtual e o presencial, qual que eu vou fazer? Gente, pelo amor de Deus, os dois são a mesma coisa. sim, Um complementa o outro. Se você está sim. olhando um separado do outro, você está olhando errado. Está olhando errado, porque um complementa o outro. E aí,
Feito o contato, beleza. Então você começou a chamar a sua lista, não é quente, né? Viva. Não, minha Sua lista de lista. contatos de novo, né? WhatsApp, Facebook, todo mundo, tô chamando todo mundo de novo, entendeu? Então eu coloquei 5 pessoas para falar no mínimo todos os dias. E o negócio é a mesma coisa. Legal. Pergunta a pessoa, quebra o gelo e pergunta quem ela conhece, gostaria de aumentar uma renda extra, ter uma renda extra, tudo de carinho para me indicar. Mandei para Uhum. os clientes, falando que estou precisando de ajuda para poder falar sobre expansão de negócio, e aí eu tive indicações de clientes essa semana, Sim, tá? E aí você muito põe no bom, muito funil de bom. vendas. Eu estou apresentando, fazendo apresentação individual, ou eu mando o link de uma apresentação de uma HUM, tá? Para mim está sendo melhor a apresentação, porque eu consigo fechar na hora. Eu pego 30 minutos do tempo da pessoa, faço a apresentação e já fecho ali. Porque se eu mando o link, muitas pessoas não assiste, é aquela questão, tá? Então, eu estou trabalhando, eu faço as duas, a apresentação na quarta, e durante a semana eu apresento ali meia horinha para a pessoa o projeto de expansão. Legal. E aí você faz uma apresentação para a pessoa e o que que você fala? Eu vou falar da empresa, falo um pouquinho da minha história, da empresa, do que eu tô, do meu projeto, falo um pouquinho aqui do nosso trabalho, e aí eu promovo o kit de negócio, se ela tem uma oportunidade para ela. Que é a HUM que a gente Então, faz de gente, quarta-feira com a Renata. sim, isso Basicamente aí, aquela gente, HUM. legal, legal. É importante a gente saber, a apresentação é tudo que termina em fechamento. Se É, não teve fechamento, não valeu, né? não. Tudo que termina em fechamento. Ou como Uhum, você quer começar, tanto para o produto quanto como para negócio. negócio. Lendo aqui rapidinho, 45 dias, independente do dia que você começar. Se você começar hoje, é daqui 45 dias que vai terminar. Ah, no 10º dia eu falhei. Começa de novo. Uhum. Come- Entendeu? É, aí que tá, entendeu? Começa de novo. Beleza. E aí, apresentação de produto e de negócio, uma por dia, né? Que é o que a Eli acabou de falar, que ela faz. E falta uma coisa, que é Hã? falta uma tarefa, a 7ª tarefa, que é a É, postar mais foto. fácil. A postagem. A A postar postagem. foto. Exato, 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 exato. Gente, se você está fazendo a postagem, parabéns, mas eu não quero que você esqueça de fazer as outras 6. A postagem, ela é legal porque ela vai gerar uma curiosidade nas pessoas que verem. O meu personal já veio me perguntar, o que que é Flex 45? Aí eu, então, aí a gente começa a falar. Falei, a gente está Sim, fazendo uma expansão do nosso negócio, eu estou procurando pessoas que querem fazer uma renda extra, a gente já entra na conversa. Então, a postagem é para gerar conversa, tá? Então, a postagem é fundamental. E aí, ele, então, desses 4 dias, a gente já tem novas apresentações, já tivemos mais uma nova consultora, é isso? sim, isso. Novos clientes. Ontem eu fui no shopping comprar livros, e aí eu peguei o contato da atendente, que é a Natasha. E assim vai. Agora eu virei, tipo, eu virei a chavinha, entendeu? Todas as pessoas que eu falo novas, eu saio com o telefone na mão, entende? Para falar ou sobre Sim. produto ou sobre negócio. Sim. Ó, ele falou telefone na mão, se você É o número. entenda que Instagram na mão também tá valendo. Você Sim, pegou o Instagram de alguém que você encontrou na rua. Meu, ontem o contato que eu fiz, olha que fácil. A menina tava do meu lado na bike, um macacão lindo. Eu adoro macacão. Eu saí de lá e falei, meu, amei seu macacão. Onde você comprou? Aí ela me mostrou, eu comprei aqui e tal. Eu falei, deixa eu te seguir no Instagram. Gente, a coisa mais fácil do mundo. No mundo. No mundo, você fala isso com a pessoa. Mais fácil. Parabéns, Eli. Muito bem. Parabéns. obrigada. É isso. E aí, Rê, e você? Como é que tem sido seus primeiros 4 dias de Flex 45? Tá animada? Uhul, muito animada. Já furei um. Ei! Vai, vai. Não, Conte. gente, deixa eu contar para vocês. Não é que eu treinei. Não foi quinta-feira, foi meu treino. Furei na quinta-feira o meu dia, tá? Eu tinha feito tudo, tudo, todas as tarefas. Chegou na hora da foto, você não vai acreditar que o professor pegou a foto, o celular de uma menina para tirar a foto, não foi do dele.
E a menina Ah, era nova na sala e ela não mandou a foto e eu não consegui pegar a foto e eu não consegui postar a foto. meu E eu, Deus, que bom que foi por isso, né? E aí, enfim, não consegui dar o check lá. Mas me deu assim um negócio que eu, poxa, esse negócio é muito interessante, que a gente tem que assumir a responsabilidade, sabe? Me fez refletir isso assim. Eu deixei a foto na mão de uma outra pessoa e acabei furando um dia por uma bobagem, uma bobagem. Mas é para a gente ficar atenta nos detalhes. Às vezes a gente faz as coisas mais difíceis e não presta atenção no detalhe, né? Meu Deus. Ô, É, Rê, e como é que você tem feito para falar com as 5 pessoas novas todos os dias? então, eu tenho usado o meu Instagram, eu tenho usado o Fine Shape, que o Fine Shape tem uma lista ali de todos os aniversariantes do dia. Então, eu tenho uma base de dados aqui bem grande no meu celular e o próprio pool, né? O pool, e daí eu já converso com as pessoas, tá? São os leads que a gente vai trabalhando. Mas, Mari, eu acho que o que ninguém comentou ainda aqui é o seguinte, gente, nós somos distribuidores independentes, né? Aqui ninguém demite a gente não tem salário, né? A gente não tem obrigações, nós somos autônomos e profissionais liberais, né? A gente não vai ser demitido porque não botou lá a fotinho do Flex 45, tá? Mas isso também tem o outro lado, que a gente tem que pensar. A empresa contratou nada mais, nada menos do que o Eric Ward. Se vocês colocarem aí no Google quem é o cara que idealizou esse projeto do Flex 45, depois você pesquisa aí quem é o Eric Ward. E quanto que deve ser o contrato dele com a Herbalife Mundial. E aí tu pensa se tu fosse CLT ou se tu fosse um empresário, dono de uma empresa e tivesse contratado esse cara para ver se você ia fazer ou não ia. Não tem escolha. Não tem escolha. Só que pelo fato da gente ser aqui distribuidor independente, da gente ter essa livre iniciativa, tem muita gente fazendo corpo mole. E sabe por quê? Com medo. Medo da rejeição, o medo do fracasso. E a pessoa diz assim: ah, eu não vou fazer porque eu não estou pronta para fazer. É porque a pessoa está com medo de encarar, entendeu? Só que justamente esse projeto é para isso, para a gente ir quebrando os medos, para a gente se desenvolvendo. E tá tudo certo, gente. Só que assim, a gente tem que levar a vida mais numa boa. A gente está aqui nesse trabalho para ser simples, mágico e divertido. Furou, tá tudo bem. Começa de novo, vai, faz. Ah, não deu um check numa das tarefinhas, zerou, começa de novo. Sabe por quê? Porque sempre vai ter progresso, sempre vai ter gente boa. O importante não é o seu número, são as pessoas que você vai conhecer para realizar esses números. Nunca foi sobre o número. Nosso trabalho nunca é sobre o número, gente, é sobre as pessoas. As pessoas que a gente conhece. Era essa mensagem que eu queria deixar aqui para vocês. Agradeçam por estarem falando com essas pessoas. Nunca foi o número, gente, sempre é as pessoas. E a gente sempre vai conhecer pessoas muito incríveis, muito maravilhosas, tá? Não tenham medo, não precisa ter medo, ninguém vai demitir vocês aqui. Vai ser ótimo, vai ser maravilhoso. Valeu, Rê. Ó, gente, e aí, pegando esse gancho, eu acho que o importante é a gente
Pode perguntar, Simone. Você está no mudo. Eu estava procurando o microfone. Bom dia, pessoal. Agora, É, deixa eu só falar uma coisa assim. A gente precisa comprovar de alguma forma que está conversando com pessoas. Por que eu estou perguntando isso? Porque eu tem 2 meses e meio só participando do STC. E eu acho que é tão natural, as pessoas elas elogiam os nossos resultados e a gente automaticamente já entrega o nome, entendeu? Do resultado. O que está trazendo o resultado? A gente automaticamente já entra numa vibe de falar diariamente, não é com uma dessas, é com todos à nossa volta, o que está trazendo tanto benefício e alegria nos resultados que a gente consegue. E aí a minha pergunta é por isso. A gente precisa estar provando que existe essa relação, essa troca com... Porque eu ando de ônibus, gente, sério. Dentro do ônibus, se alguém puxar assunto comigo, é Herbalife. É o produto que está me fazendo um bem mental, um bem físico, um bem na minha família, é o eu vou produto da... responder. Sim, eu vou responder essa pergunta como sua patrocinadora. Precisa comprovar? Sim, eu vou ficar de olho. Você precisa. Eu não sei o que você vai fazer. Se você vai tirar uma foto, se você vai escrever o nome da pessoa, mas precisa. Inclusive, no grupo que a gente vai montar, a gente vai colocar todo mundo lá para colocar os checkzinhos. Falou com as 5 pessoas? Sim. Fez a apresentação de negócio? Fiz. Fez a apresentação de produto? Fiz. Leu 20 minutos? Li. Fez atividade física? Sim. Tudo. Fez a postagem? Sim. Todas essas. Porque não é porque eu quero fiscalizar. Não é porque eu quero fiscalizar, mas é só assim que a gente consegue fazer o negócio. É só assim que a gente consegue. Então, Mostrar para sim, vocês é fácil. todos os dias eu quero ver suas 7 tarefas prontas, assim como todo mundo, gente. E eu acho que o grande lance é a hora que você estiver fazendo o Flex 45, a hora que você tiver completado os 45 dias ininterruptos de fazer essas 7 tarefas, você vai ser um profissional que vai estar voando. Porque nada vai te segurar. Você vai ter fluxo de gente para o produto, você vai ter fluxo de gente para o negócio, e eu aprendi há muitos anos, e o Eric Ward sumarizou isso de uma maneira linda. O nosso trabalho é apresentar. O que a pessoa vai fazer com aquilo ali é da pessoa. Não é nossa, é decisão da pessoa. Então, o Flex 45 existe para colocar todo mundo em ação. Ah, eu tenho dificuldade? É claro que você tem. Eu não esperava que todo mundo aqui entrasse já detonando. Imagina! Claro que não, a gente vai aprendendo, mas você só aprende quando você faz. E é por isso que a gente está falando para todo mundo: faz Flex 45. Quem fizer Flex 45 vai fazer uma mudança grande no seu desenvolvimento pessoal, na quantidade de dinheiro que você vai estar ganhando e no tamanho da sua organização. Então, gente, Flex 45, ó, na cabeça. A gente não... O trabalho é esse. Eu não durmo enquanto eu não bater as 7 tarefas do Flex 45. 5 para meia-noite. Dá para fazer um treininho? Então vai. É isso que te falta? Faz. 5 para meia-noite, você vai lá e faz. E eu garanto que quem for lá e fizer o Flex 45 e completar os 45 dias, você vai estar voando. Li a mensagem da Mônica. Eu tenho usado a pesquisa de bem-estar em todo lugar que eu passo. Maravilha! 5 pessoas novas todos os dias, uma para o produto, uma para o negócio, treino, alimentação da Herbalife, postagem, as 7 tarefas. Lilian, olha que legal, ela falou: eu sou professora. Quando aparece alguém na sala dos professores cansado, assustado, porque ser professor está se tornando cada vez mais difícil, eu já lanço. Eu estou com o meu projeto de exoneração para daqui no máximo 2 anos. Ela já quer se livrar do negócio. Ali aparece a curiosidade de apresentação. O que você vai... E você só vai pegar esses traquejos conforme você for fazendo. Então, eu quero ver todo mundo fazendo. E claro, gente, participar do sistema de treinamento. Eu já vi pessoas muito boas, não conseguirem desenvolver o negócio. Gente que eu falava assim, cara, essa pessoa que nem aquele que você falou, Gabriel, aquele consultor que você falou que é top, ele só não sabe que é ele ainda. Eu já vi muitas pessoas assim, sabe? E às vezes elas são muito boas em fazer o trabalho, mas se não estiverem participando de um sistema,
morre fora. Não tem como. Peixe, mesmo peixe bom, mesmo tubarão, tira da água, morre. O sistema é o que vai fortalecer você, é o que vai te dar as habilidades que você precisa para desenvolver e é o que vai fortalecer a sua equipe. Entende uma coisa? Você quer ter os ganhos grandes de Get Milionário Presidente? Eu nunca vi um líder de equipe que não tem um sistema todos os meses. E é por isso que a gente tem os STS, pessoal. Os STS são nossa tarefa. Assim como o Flex 45 é nossa tarefa, faz parte do nosso trabalho. Eu vou passar para vocês rapidamente a agenda. Se você ainda não tem o STS da sua cidade, não se preocupa que o teu upline vai conseguir para você. Esses aqui são os de abril. Já teve o agora de abril com o Henrique. O próximo de São Paulo vai ser agora no dia 4 de maio. Então corre, porque eu não só espero que você esteja no STS, mas como também espero que você leve pessoas para o STS com você, para conhecer a oportunidade. Então, foi o de São Paulo. E aqui, gente, nessa apresentação, que eu posso compartilhar com vocês, tem já os contatos dos organizadores. Ó, esse aqui já foi também de Ribeirão Preto, foi aqui do Marcelino. Tá chegando agora o de Presidente Prudente, semana que vem. Gabriel Ribeiro estará lá, com certeza. E a palestrante VIP é a Carlota Batista, uma presidente que tem 4 linhas de diamantes, é um dos maiores cheques do Brasil, uma das grandes líderes e é uma pessoa inspiradora. Eu conheço a Carlota pessoalmente e eu tenho certeza que todo mundo vai aprender muito com ela. Para ir no STS, é só falar com a Ju Porto aqui, o contato dela aqui embaixo. Tem também que vai acontecer o do Rio de Janeiro, que vai ter o Toninho Azambuja, que é um cara lá do Sul, é presidente também, tem um diamante abaixo dele. Galera do Rio, vocês não têm noção, esse cara era gago. Era gago. Nem gago mais ele é. E ele conseguiu virar presidente sendo gago. Imagina você ter que fazer as apresentações. Ele tinha tanta insegurança que ele gaguejava o tempo todo. E ele virou, e é uma das histórias mais incríveis. O Toninho e a Sheila fazem um trabalho lindo, 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 lindo lá no Sul. E a gente tem também, peraí, que tem mais que vai acontecer esse mês ainda. Peraí, aqui ó, o de Fortaleza, ainda é esse mês, galera aí de Fortaleza, Ceará no geral, e eu sei que tem mais um, aqui em Dourados, vai ser no dia 26, que vai ser com uma membro da equipe de milionários, gente, imagina, um casal membro da equipe de milionários, é só chamar o Murilo ou o Ney aqui embaixo. Vai ter aqui o do Darley em Brasília, então galera do Distrito Federal, vai ter aqui ainda. Em Chapecó, Santa Catarina, a linda Kelly Pelk, ela é uma princesa, literalmente. Quando vocês virem a Kelly e ouvirem ela falar, ela é uma princesa, é membro da equipe Get 2.500, então ela já está bem mais pertinho de virar milionária. Eles estão num momento incrível, o sistema deles é redondíssimo, são dois muito queridos. Aí, ó, o Nilson, o outro Nilson, gente, eles são muito parecidos, parece farinha do mesmo saco. E deixa eu ver, 3 de agosto aqui já foi. Se a tua cidade já foi, você não se preocupa que a gente vai ver o do mês que vem. A Alderia Janoski no Paraná, na cidade de Cascavel, dia 26, também na semana que vem, que vai ser sensacional. O Alderia é uma das pessoas mais incríveis. Aqui, o novo milionário da Herbalife. Tem 3 novos milionários. Ele e a Mari são novos milionários, acabaram de qualificar, que é o Jovan. Super legal também. Vai ser agora em Porto Alegre. E aí, gente, eu vou passar esse arquivo para vocês, mas eu só quero que vocês fiquem na cabeça com o seguinte, pessoal. Aí, Aline, muito bem, vai no Presidente Prudente. Eu sei que eu falo por mim e pelo Henrique, a gente aqui transformou a nossa vida. Eu cheguei aqui uma estudante de hotelaria, eu não tinha renda, eu não tinha conhecimento, eu não sabia me cuidar, eu não sabia liderar, eu não sabia nada disso. E hoje eu faço parte da equipe de presidentes da Herbalife porque eu estou nos treinamentos e eu faço aquilo que me falam para fazer. Se na minha época tivessem me falado para fazer, faça o Flex 45, era isso que eu ia fazer. Então, gente, o caminho está claro. Flex 45, apresentação todos os dias e estar no STS, que eu tenho certeza que a sua história de sucesso está só começando aqui também, viu?
Um beijo enorme, que vocês tenham uma Páscoa linda, abençoada com a família de vocês. Se ganhar chocolate, repassa, recebe o carinho e passa as calorias, não precisa das calorias, não. Mas brincadeira. Que vocês tenham uma Páscoa maravilhosa e, é claro, a gente se vê no próximo treinamento. Mais uma vez, obrigada, Gabriel. Muito obrigada, Eli, Renato, todos que participaram. Um beijo enorme e até o próximo. Valeu, galera. Tamo junto.